Tae-hyun começa a jogar beisebol ainda criança, porque o pai sempre incutiu nele o sonho de se tornar um grande jogador. Para Tae-hyun, subir no montinho e virar o craque do time não é nada difícil, e ele logo mostra que tem um talento nato para o arremesso. Enquanto estão no campo, um dos jogadores pergunta por que ele não pratica a rebatida, mas Tae-hyun responde que não precisa disso, explicando que só a galera mediana, que não tem nada de especial para mostrar, é que tenta fazer de tudo um pouco. Ele então pergunta ao jogador se ele já viu uma Ferrari ou uma Porsche fabricar caminhões gigantes, porque na sua visão, a gente só precisa de uma habilidade forte para ter sucesso. Tae-hyun realmente acredita que seu destino é ser apenas arremessador, e que não consegue fazer mais nada além de mandar a bola. Mas lá pelo terceiro ano do ensino médio, ele começa a perder o controle justamente daquela habilidade que ele mais confiava, e que era o seu mundo. O técnico, irritado, diz que não há nada de errado com o corpo dele, nem com a forma de arremessar, mas como o desempenho não melhora, ele é afastado do montinho até que consiga se recuperar. Depois disso, Tae-hyun se joga nos treinos como um louco, mas a coisa não melhora nem quando ele chega ao ensino médio. Graças a isso, Tae-hyun tem ficado bem longe do montinho e ainda só consegue algumas poucas chances como corredor emergente ou substituto defensivo. No entanto, ele ainda está determinado a nunca desistir e a reconquistar o montinho. Durante a partida, a bola vai na direção de Tae-yong, que se apavora e corre para frente, mas, por algum motivo, ele ainda não consegue enxergar a bola. Ele então consegue ver a bola no céu e pensa que é só uma bola alta comum, mas fica chocado ao perceber que aquela simples bola alta se parece exatamente com seu falecido avô. A bola atinge Tae-hyung em cheio na cabeça, e ele nem consegue pegá-la antes de despencar direto no chão. Os outros jogadores correm rapidamente até Tae-hyung, o levantam com cuidado do chão e o ajudam a ir para o banco, para ele poder sentar e descansar, enquanto o jogo continua com o craque do time, o famoso arremessador, entrando em campo para assumir o controle da situação. O arremessador craque, Yoo Jeong, vai checar Tae-yong e pergunta se ele está bem, explicando que graças ao esforço de Tae-yong naquele momento, ele conseguiu superar uma situação bem complicada. E o John também comenta que arremessar por muitas entradas longas é exaustivo demais e o pressiona bastante, e que seria uma baita ajuda para o time se houvesse outro arremessador com habilidades parecidas com as dele. Enquanto o jogo avança para a parte de baixo da nona entrada, o técnico se aproxima de Tae-hyung e pergunta, com todo o cuidado, se a cabeça dele já está boa. O técnico explica que quando for a vez de Tae-hyung rebater, é bem provável que já haja vários corredores em base, o que pode se tornar uma chance importantíssima de marcar pontos. No entanto, o Tae-hyung ainda se sente super nervoso e inseguro sobre sua capacidade de rebater a bola. Mesmo assim, o técnico lembra que este momento é uma oportunidade raríssima de derrotar um time poderoso, e explica que, se eles conseguirem vencer agora, isso vai elevar demais a confiança e o espírito de todo mundo na equipe. No entanto, todos os outros jogadores já estavam contando que Byung-tak seria o próximo a rebater, e que ele resolveria todos os problemas do time, mas Byung-tak, sem rodeios, manda na lata que não vai entrar em campo. Quando todo mundo ouve isso, eles ficam completamente chocados e viram os olhos para o montinho, só para descobrir que, na verdade, é o Tae-hyung quem está agora no home plate, prontíssimo para rebater. A torcida e o resto do time começam a pensar que, na verdade, podem acabar perdendo o jogo simplesmente porque é o Tae-hyung quem está rebatendo. E o problema ainda maior, para completar, é que não sobrou mais ninguém no banco para substituí-lo, já que eles mal conseguiram chegar até aqui como um time. Antes de tudo isso, o técnico já tinha avisado Tae-hyung que entendia que ele tinha absolutamente zero confiança na hora de rebater e que, se por acaso ele fizesse uma jogada dupla num momento tão crítico e importante do jogo, isso basicamente significaria que a partida estaria completamente acabada para o time, ali mesmo. O técnico também o lembra que os colegas de time estão todos alinhados atrás dele, esperando a vez, e que a forma de rebater dele até que parece decente hoje. Ele explica que o que eles precisam agora é uma vitória para todo mundo, então Tae-hyung deve apenas rebater com força, sem medo, e até tentar levar uma bolada se for preciso. Depois disso, o arremessador joga a bola em direção ao home plate, mas Tae-hyung não balança o bastão de jeito nenhum, e por um momento parece que ele simplesmente fica parado, sem qualquer reação. O catcher começa a pensar que Tae-hyung só entrou para preencher a vaga do jogador machucado e não porque ele é um rebatedor de verdade, sabe? Ele também percebe que a postura de rebatida de Tae-hyung parece meio desajeitada, e que ele não parece ter força suficiente para fazer uma rebatida forte. Mesmo assim, o arremessador diz a si mesmo que não deve subestimar ninguém, então ele avança com foco total e joga outra bola direto em Tae-hyung. Naquele momento, Tae-hyung se lembra do passado, quando as pessoas sempre perguntavam por que ele nunca praticava a rebatida. E ele respondia na lata que não precisava treinar aquilo de jeito nenhum. Pensar nessas palavras agora o faz sentir-se fervendo de raiva e sério, e quando a bola se aproxima, ele balança o bastão com toda a sua força, querendo provar que não é inútil de forma alguma. Para uma surpresa de todo mundo, a bola atinge o bastão dele e voa para longe da trajetória esperada, dando a ele uma chance real de começar a correr em direção à base. A bola então voa para fora do estádio, e essa coisa estranhíssima acontece por causa da respiração pesada de um urso polar que cruza o Oceano Ártico, pega carona na corrente de jato sobre a Sibéria e numa parte da área metropolitana do Sul cria uma corrente de ar ascendente poderosíssima.
Por causa daquele vento poderoso, a bola não para depois de sair do estádio, mas continua viajando pela cidade, quicando por prédios altíssimos e passando de um telhado para o outro. No final das contas, ela se choca contra uma escultura de arte que uma garota estava trabalhando com todo o cuidado. A garota fica furiosa, pensando em como ela colocou todo o seu coração e esforço para fazer aquilo e tenta se acalmar enquanto conserta de novo, mas a coisa nunca mais fica igual a antes. Ao mesmo tempo, várias pessoas por perto olham para a escultura quebrada e se perguntam o que diabos ela estava tentando fazer, já que para eles aquilo parecia apenas uma panqueca amassada. A garota de repente começa a rir de um jeito meio selvagem e caminha lentamente em direção à varanda, e as pessoas ao redor dela começam a se preocupar e a questionar se ela não vai pular, porque parece completamente chocada. Depois disso, a garota grita bem alto para tentar se acalmar, mas uma outra garota se aproxima dela e a chama de Hyun, perguntando se ela está bem. Em vez de responder calmamente, ela pergunta se de fato parece bem numa situação dessas. Ela então caminha até a escultura e tenta quebrá-la de vez, mas a outra garota a impede rapidinho e diz que se ela destruir aquilo agora, eles nunca mais conseguirão consertar ou restaurar de novo. No entanto, Hyun fica ainda mais furiosa e diz que vai simplesmente mandar aquilo para um laboratório forense e que não se importa mais em restaurar. Ao mesmo tempo, a partida de Time termina e ele ainda não consegue acreditar que rebateu a bola tão bem a ponto de ela voar para longe, lá na cidade. Ele sente uma sensação estranha e emocionante nas mãos, e naquele momento, finalmente entende como é a verdadeira sensação de um home run. Justo então, o técnico se aproxima dele e pergunta por que ele não está sorrindo orgulhosamente depois de ter feito um home run, embora pareça claramente que ele está se esforçando muito para não dar um sorriso por causa disso. O técnico então pisca para Taehyun e diz que eles deveriam voltar para a escola e ter uma conversa longa e super detalhada sobre aquele home run, de um jeito divertido, mas bem sério. O resto dos jogadores rapidamente se reúnem em volta de Taehyun e dizem que ele está em apuros muito grandes agora, porque o técnico, que todo mundo chama de Rei do Rancor, claramente o marcou e não vai deixar barato de jeito nenhum. Bem naquele momento, alguém vem correndo e avisa Taeyong que tem uma pessoa lá fora perguntando especificamente por ele. E quando Taeyong olha para ver quem é, acontece que a pessoa é ninguém menos que a própria Hyun, que, pasmem, viajou todo aquele caminho só para vir encontrá-lo. Taeyong fica confuso e começa a se perguntar se essa visita tem alguma coisa a ver com o home run que ele rebateu, já que ele já tinha ouvido algumas pessoas comentando sobre isso antes. Ele até começa a questionar se a pessoa que veio vê-lo poderia ser, quem sabe, algum tipo de repórter atrás de uma boa história. De repente, a sacola de bastões cai no chão e Hyun se aproxima e pega um, o que faz a outra pessoa pensar que ela talvez esteja ali para ajudar. Taeyang ainda se sente nervoso e pensa consigo mesmo que, poxa, ele realmente deveria ter praticado entrevistas e também pensa em como rebater um home run definitivamente vem com suas próprias vantagens, né? Hyun então caminha até onde Taehyung está e pergunta se foi ele quem mandou a bola de beisebol voando para fora do bairro mais cedo naquele dia. Quando Taehyung ouve isso, ele começa a se sentir super tímido e envergonhado, porque toda a situação parece bem esquisita para ele, mas ele ainda admite com toda a honestidade para Hyun que foi ele quem rebateu a bola. Taehyung então tenta se explicar, dizendo a Hyun que ele nunca teve, de fato, nenhuma confiança em suas habilidades de rebatida antes, mas que naquele dia em particular, ele havia chegado a um ponto em que sentia que simplesmente não dava mais para continuar do jeito que as coisas vinham sendo. Então ele finalmente se decidiu e balançou o bastão com absolutamente tudo o que tinha dentro de si, com toda a sua força. Além disso, Taehyung também conta a ela que a rebatida conectou tão bem que ele nem conseguiu sentir absolutamente nada nas mãos depois. Mas então Hyun de repente balança o bastão no ar com uma força tremenda, o que assusta Taehyung e o faz sentir-se realmente apavorado. Taehyung então pergunta qual é o problema com tudo isso, afinal. Hyun responde, explicando que ela estava se esforçando incrivelmente o tempo todo só para ter a chance de ver o rosto daquela pessoa, e que ela havia passado por todo tipo de perrengues e colocado uma quantidade gigantesca de esforço e energia para fazer aquilo acontecer. Taehyung então pergunta se aquilo é algum tipo de entrevista, mas Hyun fica furiosa e diz que isso definitivamente não é uma entrevista, e que a bola que ele rebateu naquele dia acabou ficando presa no olho da namorada dela e esmagou a cabeça da coitada. Taehyung começa a pensar que ele pode ter de fato matado alguém, mas então Hyun balança o bastão e o atinge com força contra o ônibus, o que faz o técnico pensar que o ônibus ficou atolado em algum buraco. Então ele se levanta e sai para verificar o que aconteceu, mas em vez disso ele encontra Taehyung e Hyun parados ali, bem na frente. As pessoas rapidamente levam Hyun embora, e o técnico ficou realmente chocado ao saber que alguém tinha se machucado, e o grupo a que a pessoa ferida pertencia, bom, todos partiram juntos logo em seguida. Agora com o bastão enfiado na lateral do ônibus, cada jogador ali presente tenta o seu absoluto melhor para puxá-lo, e até os caras mais fortes do time se apresentaram um após o outro para dar uma chance, mas nenhum único deles foi capaz de arrancar aquilo. Os jogadores começam a conversar entre si sobre como nem os mais fortes da turma conseguiram mover aquilo nem um pouquinho, e alguns deles até começam a pensar que, provavelmente, vão precisar de algum tipo de máquina pesada para conseguir tirar aquilo dali. Nesse ponto, todo mundo praticamente chega à conclusão de que quem conseguir puxar o bastão para fora vai basicamente se tornar o rei do time de beisebol. E todos concordam que definitivamente não é algo que qualquer um consegue fazer e que só alguém muito especial mesmo conseguiria essa proeza.
Justo então, o motorista do ônibus aparece no local e pergunta se todo mundo já carregou a bagagem, mas ele para de repente, congela no lugar e fica completamente atordoado quando vê um bastão espetado bem ali, saindo direto do seu ônibus. Ele então fica realmente furioso com toda aquela situação e estende a mão, arrancando o bastão num único e rápido movimento, o que choca completamente cada uma das pessoas que estavam ali assistindo. No entanto, o motorista, que se sentia um pouco irritado quando o chamavam de motorista-herói, fica feliz e orgulhoso quando o chamam de herói da glória e rei motorista em vez disso. Mais tarde naquela noite, todos os jogadores se reúnem e começam a conversar sobre como eles conseguiram, de fato, vencer o colégio Hyugang, e até concordam que uma grande razão para isso foi que Yuzian arremessou super bem o jogo inteiro. Ainda assim, o capitão do time, Deng Wu, pensa que times grandes e famosos como o Hyugang têm tantos jogadores bons que vencer apenas um jogo não significa muita coisa, e ele também sente que eles podem ter mostrado ao outro time muito mais do que realmente podiam fazer naquele dia. Junko, que está repetindo um ano na escola, então diz a ele para não se preocupar demais, brincando que se ele continuar estressando desse jeito, vai ficar careca rapidinho de tanta tensão acumulada. Ele também aponta que se preocupar com as coisas não muda absolutamente nada de qualquer forma, e que os alunos do primeiro ano que se juntam ao time desta vez conseguem tanto arremessar quanto rebater muito bem, e que, honestamente, faz um tempão que ele não viu um jogador do primeiro ano rebater um home run. Ouvindo isso, todo mundo começa a olhar em volta e a se perguntar para onde exatamente foi parar o garoto que rebateu o home run mais cedo. Um dos meninos então se manifesta e diz que ele foi chamado quando o técnico apareceu antes, e que o motivo de tudo isso foi porque alguém acabou se machucando feio com a bola que ele rebateu. Enquanto isso, Taehyung está sentado no escritório do técnico, que tira o casaco, o que deixa bem claro que ele está se preparando para dar uma lição daquelas em Taeyang, uma que ele não vai esquecer tão cedo, pode apostar. O técnico então pega um bastão de beisebol e começa a andar lentamente em direção a Taeyang, perguntando se ele se lembra de ter dito que eles conversariam sobre as coisas assim que ele chegasse na escola. Dentro da sua cabeça, Taehyung pensa consigo mesmo que as coisas já foram tão longe mesmo, então ele pode muito bem apenas aceitar qualquer punição que esteja vindo em sua direção e acabar logo com tudo isso. Ele fecha os olhos e tenta se convencer de que levar algumas pancadas com um bastão não vai de fato matá-lo. Então o técnico, de repente, balança o bastão direto para o rosto dele, mas em vez de realmente atingi-lo, ele o estende e diz a Taeyang para ir em frente e pegar aquilo. Enquanto Taeyang estende a mão e envolve o bastão com as mãos, ele de repente percebe, com um choque real, que é exatamente o mesmo bastão que ele usou durante o jogo mais cedo naquele dia. O técnico então diz a Taehyung para balançar o bastão exatamente do jeito que ele fez durante a partida mais cedo. Então Taehyung apenas volta à sua postura e pensa consigo mesmo que o swing que ele fez naquele dia estava completamente cheio de raiva. Depois disso, Taehyung simplesmente balança o bastão no ar, o que faz o técnico observá-lo cuidadosamente por um tempinho antes de perguntar se aquela coisa patética que ele acabou de fazer era para ser por acaso uma rebatida. O técnico então pergunta se ele se lembra que tipo de arremesso ele rebateu, mas Taehyung responde que definitivamente sim e que foi uma rebatida de beisebol. Enquanto isso, em um outro lugar completamente diferente, um jogador careca vai até o arremessador que jogou durante a partida daquele dia e pergunta se ele realmente acha que eles podem simplesmente ficar parados e aceitar perder para uma escola como a Pyongyang. No entanto, o arremessador simplesmente continua chorando e não consegue parar de jeito nenhum, mas os outros jogadores ao redor dele fazem o possível para motivá-lo e animá-lo, dizendo que os mais velhos do time vão, com certeza, se vingar quando o torneio principal chegar. No dia seguinte, acontece uma cerimônia de abertura para os alunos do colégio Pyongyang, mas este ano o primeiro dia de aula não parece muito emocionante para muitos deles, incluindo o próprio Taehyung. Na noite anterior, o capitão do time vai ao escritório do técnico, e o técnico diz a ele para começar a levar Taeyong para a sala do espírito e do tempo daquele dia em diante e para lidar com ele como bem entender como capitão. Isso deixa Taeyong super confuso sobre o que lidar realmente significa, sabe? Enquanto estão caminhando para lá, Taeyong pergunta ao capitão o que é, afinal, a tal sala do espírito e do tempo. Mas o capitão responde de forma bem calma que já esperava que algo assim acontecesse. Ele então explica que provavelmente seria mais confortável para Taeyang continuar ficando com os alunos da mesma série, e acrescenta que o quarto deles deve ser bem decente também. Além disso, o capitão também menciona que tem o Min-woo, que joga na mesma posição de campo externo que o Taehyung, e depois tem o Yong-woo, que é um verdadeiro perrengue para lidar, mas por acaso é o melhor rebatedor do time, e que o Taehyung vai ter um monte de coisa para aprender só de observar os mais velhos no dia a dia. Depois disso, Taeyang entra na sala do espírito e do tempo, mas quando ele chega lá, descobre que o quarto está completamente vazio. Então ele se vira para o capitão e pergunta sobre isso, mas o capitão simplesmente responde que, na verdade, tem alguém parado bem atrás dele. No entanto, quando Taeyong se vira para olhar, ele encontra um cara dançando como um completo maluco enquanto usa uma máscara de cavalo, o que o pega totalmente de surpresa. O capitão então, bem casualmente, menciona que, na verdade, tem outra pessoa no quarto também. E não é que logo em seguida, outra pessoa usando uma máscara de vaca aparece do nada, e todos eles começam a dançar juntos, incluindo o próprio capitão, que pula na roda e se junta sem se conter de jeito nenhum. O cara da máscara de vaca então diz a Taeyong que os mais velhos estão tremendo tanto e até suando só para dar as boas-vindas a ele, mas que ele está apenas parado ali, sem fazer absolutamente nada. Depois de um tempinho, todos os três se sentam juntos e misturam um refrigerante entre eles.
Taeyang então bebe o refrigerante misturado rapidamente junto com os outros, mas por dentro ele pensa consigo mesmo que esse tipo de bebida proteica realmente não combina com ele de jeito nenhum, nem um pouco. Depois disso, os dois meninos que estavam usando as máscaras começam a conversar sobre como finalmente tiveram a chance de usá-las de novo depois de tanto tempo. Um deles então se vira pra Taeyong e diz que ele tem um monte de coisa pra aprender tanto com o Dongwoo quanto com o Minwoo. Então ele deve prestar muita atenção e observá-los cuidadosamente pra pegar o jeito. Os caras mascarados então começam a fazer palhaçada. Então o capitão diz a eles pra terminarem de esvaziar os shakes de proteína e é assim que eles passam a noite inteira. De volta ao presente, Taeyong acaba adormecendo durante a cerimônia, mas assim que ela finalmente termina, os amigos dele vêm e dizem pra ele acordar porque todos têm que ir pra sala de aula. Taeyong então nota dois meninos que parecem estar grudados um no outro e começa a se perguntar se eles podem ter vindo da mesma escola antes, quem sabe? Mais tarde naquela noite, o capitão e os outros dois caras decidem que vão ensinar Taeyang a realmente se divertir, já que ele claramente não tem a menor ideia de como aproveitar a vida e relaxar um pouco. Eles também mencionam que no jogo que estão prestes a jogar juntos, a penalidade por perder é beber o shake de proteína mais nojento de todos, de uma só vez. No dia seguinte na escola, Taeyong ainda consegue sentir o gosto daquele shake de proteína horrível persistindo na boca, e não consegue se livrar daquilo de jeito nenhum. Ele então pensa consigo mesmo que, se não for hoje, não restam muitos dias em que ele possa usar um uniforme escolar, de qualquer forma. Então ele acha que provavelmente deveria tentar o seu melhor para fazer o máximo de amigos que conseguir, enquanto ainda é jovem e está em boa forma. Depois disso, Taeyong entra na sala como um verdadeiro Sigma e caminha lentamente até seu lugar, pensando se nos próximos 3 anos ele sequer conseguirá arremessar de novo. Lá dentro, todo mundo começa a vibrar e se divertir, menos o Taeyong, que acha que fazer amigos é a coisa mais difícil do mundo inteiro. Ele então olha para fora da porta da sala e vê a mesma garota que ficou furiosa com ele por ter destruído a escultura dela, passando com uma amiga. Ao vê-la, ele se pergunta se ela também é caloura, mas as outras garotas na sala acham que o Taeyang está encarando elas e que ele está com uma cara péssima. Bem nessa hora, alguém entra na sala e o Taeyang leva um susto, mas era só o professor. O professor então faz uma breve apresentação sobre si mesmo, dizendo que é o professor da turma e que seu nome é Yoon-suk, e a matéria dele é música. De repente, a mesma garota de antes entra na sala e diz que errou de turma. O professor da turma então começa a agir meio estranho com ela e manda ela ir sentar no lugar vazio. Para surpresa de todos, o assento ao lado do Taeyong é o único vago na sala. Então ela simplesmente vai lá e senta bem do lado dele. Durante a aula, a garota fica lá, assistindo a um show ao vivo de um ídolo de K-pop no celular, enquanto o Taehyung está praticamente tremendo na cadeira, morrendo de medo dela, pensando sem parar que ela pode simplesmente decidir matá-lo a qualquer segundo. Enquanto isso, o treinador está numa reunião com o técnico principal, e durante a conversa ele menciona o Taeyang, mas o técnico principal logo pergunta se colocar o Taeyang no meio não vai acabar afetando o Jungkook e o resto da garotada do time de alguma forma negativa. O outro cara então pergunta ao treinador se ele está mesmo tomando esse tipo de decisão só por causa de um único home run que aconteceu durante um jogo treino. O treinador então devolve a pergunta e questiona o técnico principal sobre a distância que ele costumava rebater home runs na época em que jogava, nos seus tempos de escola. Mas o técnico principal responde que eles estavam na era do taco de metal naquela época e que ele rebatia bem longe naqueles dias. O treinador então direciona a mesma pergunta ao treinador Yang, que responde que ele jogava na era do taco de madeira e que, sinceramente, ele nunca foi do tipo de jogador que gostava de ir lá e mirar nas grandes rebatidas de qualquer forma. O treinador Jung ainda pensa que a distância do home run do Taeyang foi bem impressionante, e ambos os treinadores viram isso com os próprios olhos. Além disso, o treinador Jung também destaca que o Taeyang nem sequer tem fundamentos de rebatida adequados, e mesmo assim conseguiu um home run daquele jeito. Mas o técnico principal responde dizendo que o tipo de home run que o Taeyang rebateu não é algo que vem só dos fundamentos. O técnico principal continua, acrescentando que o Taehyung ainda não sabe usar a força dele direito, mas que de qualquer forma, ainda é uma coisa boa que ninguém tenha se machucado seriamente com toda essa situação. Por outro lado, o Taehyung ainda está sentado ali, se sentindo super nervoso e nem consegue acreditar que conseguiu sobreviver a 4 videoclipes inteiros da garota sem perder a cabeça. Taeyeon faz o possível para dar uma espiadinha na Hyun, pensando consigo mesmo que os olhos dela estão definitivamente cheios de muito ressentimento e que ela provavelmente está tramando alguma coisa contra ele. Bem nessa hora, o professor entra na sala e diz a todos que eles se esforçaram muito no primeiro dia, e que daqui pra frente todos devem tirar um tempo para se conhecerem melhor e conversarem sobre coisas mais detalhadas uns com os outros, aos poucos com o passar do tempo. O professor então percebe o Taehyung e pede para ele levantar a cabeça quando o professor estiver falando, porque é desrespeitoso o jeito que ele está fazendo aquilo. O professor então diz a todos que há uma quantidade enorme de poeira acumulada ali, então eles devem limpar tudo juntos e finalizar. Depois disso, o professor divide as tarefas de limpeza da sala para cada um, incluindo alguém para limpar o corredor e outros para cuidar da lousa e da estante de livros lá no fundo. Ele então caminha até o Taehyung e a Hyun e diz para eles ficarem para trás e cuidarem da limpeza da sala.
Mas enquanto faz isso, o professor de repente percebe algo no rosto do Taeyong e pausa por um instante. Depois de um tempinho, todo mundo começa a limpar, e o Taeyong pega a escova de limpeza e pensa consigo mesmo que segurar o cabo de alguma forma parece muito com segurar um taco nas mãos. Ele então pega a escova, levanta e a balança no ar, mas acaba acertando as duas garotas de antes, o que as deixa furiosas com ele na hora. As garotas então saem furiosas da sala, culpando uma a outra por estarem andando perto do Taehyung em primeiro lugar, mas o Taeyang corre para fora para tentar se desculpar com elas, só para encontrar a Hyeon parada ali, lavando a escova dela sozinha. Taeyang pensa consigo mesmo que ele realmente precisa ir lá e se desculpar com ela, e também pensa em como ele entende perfeitamente a sensação de ter algo muito precioso tirado de você de repente, da noite para o dia, especialmente quando ele mesmo foi quem causou tudo aquilo em primeiro lugar. Taehyung finalmente cria coragem para ir falar com ela, mas bem nesse momento a Hyun de repente fica furiosa de verdade e quebra a escova bem no meio, o que assusta tanto o Taeyong que ele se vira e sai correndo o mais rápido que suas pernas conseguem levá-lo. Ele corre por todo o corredor, pensando consigo mesmo que a coisa toda foi absolutamente aterrorizante e que se ela tivesse realmente o pego, a vida dele teria acabado ali mesmo, na hora, sem a menor dúvida. Taeyong então acaba esbarrando bem no seu colega de quarto, que casualmente pergunta se ele já conseguiu fazer algum amigo, mas o Taeyong responde que, em vez de fazer amigos, ele está praticamente só fazendo inimigos por todos os lados. O garoto então começa a sair, dizendo ao Taeyong para fazer o que a turma mandar e para não relaxar em nada. Taeyong então se amaldiçoa baixinho por não ter pedido ajuda quando teve a chance. Mas aí o garoto de repente para no meio do caminho e se vira para perguntar se ele arremessava um pouco quando estava no ensino fundamental. O garoto então menciona casualmente que está planejando fazer umas rebatidas livres pela primeira vez em muito tempo, mais tarde naquele dia, e por causa disso, ele quer que o Taehyung vá lá e arremesse umas bolas para ele treinar a rebatida enquanto ele trabalha no seu swing. Mais tarde, o colega de quarto do Taehyung volta para o campo e se pergunta onde o Taehyung está. O garoto então cumprimenta o técnico principal, que puxa a orelha dele e diz que deu uma folga porque ele disse que estava machucado, mas agora está ficando desleixado de novo. Outro treinador então pergunta se o tornozelo dele está bem agora. Então o garoto responde que está tudo certo, mas o outro treinador o interrompe de novo e diz para ele não se empolgar e exagerar de novo. O outro treinador então diz ao técnico principal que, graças àquele malandro, o time deles está se virando. O garoto então passa o braço em volta do Taeyang, e o Taehyung explica que veio direto depois de terminar a limpeza da sala. O garoto entrega a bola ao Taehyung e diz para ele desfazer a cara séria e ficar em pé direito. Ele explica que como está rebatendo um taco pela primeira vez em um tempo, ele só quer pegar o jeito e não quer sentir nenhuma pressão. Ele também diz que se o arremesso for ruim, ele mesmo desvia, mas se for bom, ele pretende rebater. No entanto, quando o garoto menciona que o Taeyang não é mais arremessador, o Taeyang fica muito bravo. Em resposta, ele arremessa a bola direto nele, e ela acerta o garoto nas costas, fazendo-o cair no chão. O garoto então diz ao Taeyang que ele poderia ter morrido ali, de verdade, e que ele só pediu a ajuda dele para pegar o jeito das coisas, mas agora tem gente por aí tentando pegá-lo por causa disso. Ele também diz ao Taehyung que, graças a ele, quase teve que passar pela reabilitação tudo de novo, logo depois de mal ter terminado a última sessão. O garoto então entrega o taco ao Taehyung e diz para ele ir em frente e rebater bem no meio. Depois disso, os dois acabam entrando numa discussão bem acalorada, e o Jungkook simplesmente sai correndo atrás do Taehyung sem hesitar nem um pouco. Nesse mesmo momento, o capitão fica ali, observando os dois, e pensa consigo mesmo que o tornozelo do Jungkook já deve estar completamente curado, pelo jeito que ele está se movimentando. Ele então se vira para o Yuziang e aponta que ele arremessou muitas bolas durante o jogo mais cedo, mas o Yuziang responde que sente que a boa sensação e o embalo que ele pegou no jogo vão desaparecer se ele não continuar. No entanto, o capitão diz a ele que, se o treinador descobrir que ele está arremessando aqui sem permissão, ele vai acabar ficando muito exausto, então ele deve ter certeza de pedir permissão primeiro antes de fazer qualquer coisa. Mas o Yu Chang responde que já conseguiu a permissão diretamente do treinador. Depois disso, o Yuzion arremessa uma bola que o capitão consegue pegar, mas o Yuzion continua a arremessar uma bola atrás da outra. Jungkook e Taehyung então começam a observar o treino deles, e o Jungkook pergunta ao Taehyung se aquele cara é o mesmo que arremessou no jogo de ontem e se pergunta se ele tem alguma raiva ao arremessar, já que a bola continua melhorando. E o Zeong então pergunta ao capitão se ele pode arremessar uma bola de efeito para a última. No entanto, o capitão pergunta o que exatamente ele vai arremessar, então o Yu Zeong diz que vai ser um sinker. Observando isso, Jungkook pergunta ao Taeyong se ele arremessou isso no jogo de ontem também, porque ele acha que o capitão está tentando manter isso escondido enquanto treina. De repente, Yuzeong diz ao Jungkook para observar por trás para ver se o movimento da bola está bom. E então Yuzeong arremessa um sinker que o capitão consegue pegar. Jungkook pensa que o Yuziang vai se tornar o arremessador de sinker do time muito em breve.
No entanto, Taehyung se lembra dos seus tempos de ensino fundamental, quando ele jogava contra outro time e era ele quem estava arremessando. Taehyung então continua a arremessar suas bolas nos rebatedores, e ele arremessa a bola como o catcher costumava dizer a ele, em direção para cima, depois para a esquerda e para a direita, e finalmente no meio. De volta ao presente, Taeyong arremessa uma bola no capitão, que mal consegue desviar. Jungwoo diz ao Taeyong que a bola estava tentando matar o capitão também. O capitão então fica furioso com o Taeyong e diz para ele ser honesto se realmente o odeia. Vendo isso, Jungwoo pergunta ao Yoo-jeong se ele realmente aprendeu aquele sinker com ele. Alguns dias depois, uma partida oficial para Pyongyang finalmente começa, e os pais de um rebatedor em particular estão sentados nas arquibancadas, esperando e torcendo desesperadamente para que o filho deles vá lá e mostre algumas habilidades realmente incríveis. O pai se inclina e diz orgulhosamente à esposa que o filho deles definitivamente puxou a ele, mas no momento em que o rebatedor erra a rebatida completamente, o pai fica furioso de verdade e começa a exigir em voz alta porque o filho dele está parado ali daquele jeito, porque se ele é o primeiro rebatedor, então ele deveria estar rebatendo o taco sem hesitação alguma. O rebatedor então continua a errar rebatida após rebatida, o que deixa o pai ainda mais furioso do que já estava, e ele começa a se perguntar em voz alta a quem diabos o garoto poderia ter puxado para estar jogando daquele jeito, o que acaba deixando a esposa dele muito irritada e furiosa de volta com ele. Na bola seguinte, o rebatedor vai lá e faz um swing bem desajeitado, o que deixa o pai ainda mais bravo do que antes, e ele começa a desabafar sobre por que o filho dele está deixando todas as bolas perfeitamente boas passarem direto, e, em vez disso, escolhendo rebater as bolas ruins e desorganizadas. Depois de toda aquela frustração e vai e vem nas arquibancadas, o garoto, cujo nome na verdade é Min-woo, finalmente se posiciona e consegue rebater a bola, saindo correndo o mais rápido que pode direto para a segunda base. Depois disso, é a vez do capitão do time ir para a rebatida e agora o treinador decide iniciar a estratégia deles, já que o corredor, que é o capitão, está no montinho. O arremessador então lança a bola, que o capitão consegue rebater, e com isso ele corre o mais rápido que pode, mas ainda é eliminado, porém o Min-woo conseguiu chegar à base em segurança. Todo mundo então começa a torcer pelo Min-woo por fazer um trabalho tão incrível como esperado dele. Agora é a vez do Jungkook, e ele vai para a rebatida, e logo na primeira bola ele consegue rebater, o que surpreende a todos. Depois disso, um corredor está na segunda base e outro na terceira, e para a rebatida, Byung-tak, que é considerado um jogador estrela, vai para o ataque. O arremessador então lança a bola que o Byung-tak tenta o seu melhor para rebater, mas não consegue, e assim ele é eliminado por 3 strikes. Todo mundo pensa que o arremessador está confiante o suficiente para arremessar a mesma bola de efeito 3 vezes seguidas, e que suas habilidades melhoraram muito desde o ano passado. Por outro lado, o capitão pensa que se o Min-woo chegar à base e ele o avançar, o Jungkook ou o Byung-tak precisam trazê-lo para casa. Ele também acrescenta que se o Byung-tak não conseguir cumprir seu papel na ordem de rebatida, então o Gang-hee e o time deles podem lutar entre si pela primeira vitória, mesmo que seja sacrificando algo. Agora é a vez deles de jogar na defesa, e todo mundo simplesmente corre para o campo. E o arremessador do Byung-won-hee vai ser o Gang-min. Enquanto isso, Taeyang senta no banco e pensa consigo mesmo que, se ele não tivesse pensado nisso naquela época, o que costumava ser seu próprio território não significaria nada agora, e que ele nunca seria capaz de encontrar qualquer vestígio de si mesmo em lugar nenhum naquele montinho, e que mesmo enquanto o time está lá na defesa, o lugar dele agora é aqui no banco, e não lá no campo de terra onde ele gostaria de estar. No entanto, o rebatedor do time adversário então consegue conectar e rebater uma bola bem forte, mas o Byung-tak estende a mão e a pega no último segundo possível, antes que ela escapasse. A partida então continua com o arremessador lançando a bola uma atrás da outra, mas o Taehyung observa de perto e pensa consigo mesmo que ele não está arremessando como realmente deveria, porque os arremessos estão vindo visivelmente fracos e nem de perto tão afiados quanto precisariam ser. Jungwoo então estende a mão e dá um tapa no Taeyong para ele acordar, e diz para ele parar de ficar sentado ali pensando em coisas inúteis, porque o Kang-min e o Dong-woo têm um ritmo muito bem coordenado entre eles que funciona para eles. Jungwoo também diz para ele simplesmente ir em frente e confiar plenamente nos seus companheiros de equipe, porque essa é honestamente a única coisa real que ele pode fazer por eles enquanto está sentado ali no banco. Depois disso, o time todo se reúne e o Jungwoo se manifesta, dizendo a todos que no próximo ataque ele vai chegar à base vivo, custe o que custar, então eles absolutamente têm que encontrar um jeito de trazê-lo para casa quando ele conseguir. Depois disso, a partida continua por mais um tempo, antes que seja finalmente a vez do Byung-tak voltar ao bastão para rebater novamente. E o treinador o chama de lado e diz para ele ter certeza de observar o primeiro arremesso com muita atenção, porque ceder uma eliminação por apenas um arremesso é honestamente uma perda grande demais para o time deles arcar agora. No entanto, o treinador então pergunta se é excesso de confiança ou apenas confiança que ele tem, e o que as crianças deveriam aprender assistindo, mas o Byung-tak simplesmente responde com um não a cada uma das perguntas do treinador. Ele então caminha até o montinho e quando o arremessador lança a bola, ele consegue uma rebatida enorme. Byung-tak acerta um home run que sai do estádio, e o capitão e os outros pensam que já esperavam por isso, porque ele é rápido.
Agora é a primeira pontuação, e a crise que inevitavelmente vem é na verdade uma crise séria. O time do Taiyang agora vai para a defesa, e o arremessador lança a bola direto para o rebatedor, que então consegue uma rebatida, mas a bola vai para as luvas de outro jogador. O defensor então rapidamente joga a bola para outro jogador, que consegue eliminar 3 rebatedores de uma vez, e agora isso é chamado de jogada tripla. Depois disso, o treinador pergunta ao Yu Ziyang se ele aqueceu o ombro completamente. Então o Yu Ziyang responde que continuou fazendo isso até agora. O treinador então diz ao Yu Ziyang para terminar o resto do jogo, mas o Taiyang o observa com um olhar focado. Além disso, o ataque do topo da nona entrada terminou sem corridas adicionais, e a parte de baixo da nona segue. Pyonghwan Hai então substitui seu arremessador e coloca o Yu Ziyang para assumir o montinho. E logo de cara, ele faz um movimento e arremessa uma curva, mas o rebatedor fica parado, completamente imóvel, e não rebate de jeito nenhum. No entanto, o rebatedor pensa consigo mesmo que o Yu Jong estava lá mostrando todas as habilidades que tinha, e que a coisa toda parecia que ele poderia estar, na verdade, um pouco nervoso por trás de tudo aquilo. Jung-gu então fica furioso de verdade com o treinador, e pergunta o que ele planeja fazer se o Yu Ziyang acabar pegando quaisquer hábitos e habilidades estúpidas que o Taiyang tem trazido para o time. Mas o treinador nem se dá ao trabalho de dar qualquer tipo de resposta. Por outro lado, o capitão se vira para o Yu Jeong e faz um sinal para ele, avisando que foi um arremesso muito bom e que ele deveria continuar assim. Yu Jeong então faz um movimento e arremessa outra bola, e ela vai voando direto para o rebatedor, mas assim que se aproxima cada vez mais dele, o rebatedor decide ir em frente e rebater, pensando em sua cabeça que a bola acabaria vindo meio sem vontade, perto do meio da zona de strike. Ele então consegue rebater a bola, e ela voa bem alto no céu, mas outro jogador do lado adversário consegue pegá-la. E com isso, o rebatedor é eliminado por strike. Vendo isso acontecer, Taiyang e o resto dos seus companheiros de equipe começam a comemorar juntos, enquanto os rebatedores do outro time parecem bem tristes e desapontados com a situação toda. Em seguida, outro rebatedor do time adversário se posiciona no bastão, e acontece que ele é, na verdade, um rebatedor substituto entrando em campo. O capitão dá uma olhada nele e percebe que o rebatedor não só é muito alto, mas também tem músculos bem sólidos e desenvolvidos, o que lhe diz na hora que esse cara vai ser um jogador incrivelmente difícil de lidar. A partida então continua com o Yu Jeong fazendo um movimento e arremessando, mas o rebatedor balança o taco e erra completamente. E então, na segunda bola, o rebatedor balança o taco incrivelmente alto e coloca muito esforço nisso, mas apesar de tudo isso, ele ainda não consegue fazer contato com a bola. Depois disso, as coisas vão de mal a pior para o rebatedor, já que ele é eliminado por strike na terceira bola, o que acaba sendo um final bem infeliz para ele depois de toda aquela expectativa. No entanto, o treinador pensa consigo mesmo que o Yu Jeong avançou com ousadia e conseguiu eliminá-lo, mas ele também se pergunta se aquele rebatedor realmente tivesse as qualidades de um rebatedor de força. Ele já teria sido colocado na escalação inicial desde o começo. O capitão então se manifesta e lembra a todos que agora são 2 eliminações, então todos precisam manter o foco e ter certeza absoluta de que não vão baixar a guarda nem por um segundo sequer até o fim do jogo. Lá na lateral, um dos jogadores observa e pensa que o Yu Jeong é simplesmente incrível no montinho. Ele até comenta que acredita de verdade que o Yu Jeong se parece muito com aquele jogador que costumava jogar na Major League Baseball, sabe? Antigamente. Ao ouvir isso, Taehyung é puxado para uma lembrança do passado, onde um garoto lhe entregou um cartão postal de um jogador chamado Bong Chan, e disse que sempre que o via arremessar, ele se parecia exatamente com aquele jogador. O garoto também disse que se ele treinasse muito e se esforçasse bastante, um dia poderia se tornar um arremessador igual ao Bong Chan-woo, e ainda perguntou se um dia eles poderiam jogar juntos, lado a lado, no campo. Taiyang respondeu que não praticava tanto assim, mas que se ele se dedicasse de verdade e treinasse muito mais do que fazia agora, então com certeza poderia se tornar um arremessador bem sólido também. Yu Jeong então se manifesta e diz com muita determinação que vai praticar beisebol o mais duro que puder dali em diante e que vai trabalhar para se tornar um grande arremessador, assim como ele, um dia. De volta ao presente, Taehyung pensa que nem ele mesmo conseguiu arremessar algo tão incrível quanto o que Yu Jeong acabou de fazer. E com esse pensamento final pairando em sua mente, o time de Taehyung acaba vencendo a partida inteira. A partida termina e os dois times voltam para seus ônibus, mas um jogador do time adversário se aproxima do colega de Taeyang, que está guardando a bagagem, e pergunta se ele ainda está com dificuldade nas bolas de efeito. Ele também comenta que é meio estranho dizer isso já que perdeu o jogo. O garoto, por acaso, é Yoon-soo, o arremessador do segundo ano de Gangnam High. O colega de Taeyang então diz que ele era fraco contra bolas de efeito, e Yoon-soo estava totalmente determinado a arremessar só isso. Além disso, Yoon-soo diz que é natural explorar as fraquezas do adversário em campo e pergunta se ele sabe o quanto ele se esforçou para vencê-lo apenas uma vez. O colega de Taeyang então diz que eles com certeza vão ganhar da próxima vez, Oswald, e um deles tem que chegar aos nacionais.
Antes de ir, ele faz questão de avisar Yoon-soo que o próximo adversário dele será Hyagang-hae. Na volta de ônibus, Tae-young olha e pensa que encontrou um espião, um traidor, pois Jung-gu está lá, super ocupado, contando aos pais no telefone cada detalhe do dia, sem deixar escapar nadinha. Ao ver isso, Tae-hyung pensa que Jungkook está agindo como uma criancinha, porque mesmo sendo um aluno veterano que já tem sua própria identidade, ele ainda vira um bebê completo no momento em que fala com os pais. Nesse instante, o capitão aparece e começa a distribuir lanches para absolutamente todo mundo no ônibus, incluindo Tae-hyung, avisando que foram os pais do Min-woo que providenciaram tudo aquilo para eles. Depois disso, todo mundo no ônibus se acomoda e se diverte cada um à sua maneira. Mas então, Tae-hyung de repente recebe uma mensagem dos pais, avisando que eles não conseguiram ir torcer por ele no jogo de hoje. A mãe de Tae-hyung então continua, perguntando na mensagem se ele não tem jogado em nenhuma partida ultimamente, e também se é por falta de habilidade, ou se o treinador é algum tipo de pessoa estranha e difícil de lidar. No entanto, Tae-hyung responde dizendo que todos os jogadores do time de beisebol são pessoas muito legais, e além disso, o adversário de hoje era sinceramente fraco demais. Então, acabou sendo um jogo em que ele nem precisou entrar em campo para jogar. A mãe de Tae-hyung então começa a provocá-lo sobre isso, o que deixa Tae-hyung bem irritado e incomodado. Tae-hyung então é puxado para uma lembrança do passado, onde Yuzeon desaba e começa a chorar na frente de vários outros alunos, que imediatamente começam a caçoar dele e dizem que se ele não consegue nem pegar algo tão simples assim, então a culpa de o time perder o jogo é inteiramente dele. Tae-hyung então decide intervir e defender Yuzeon, dizendo aos garotos que Yuzeon começou a jogar beisebol há pouco tempo, então é completamente normal e compreensível que ele tenha jogado daquele jeito, mas os garotos rebatem Tae-hyung e dizem que o time deles perdeu um monte de pontos de uma vez por causa dos erros de Yuzeon. Tae-hyung então fica realmente furioso com eles e diz, com ousadia, que se ele pessoalmente garantir que não vai ceder nem um único ponto dali em diante, então ainda há uma chance muito real de o time deles virar o jogo e vencer tudo. Mais tarde, durante uma partida, os pais de Tae-hyung começam a torcer por ele. Tae-hyung então faz um gesto de mão estranho antes de arremessar a bola, e o treinador se pergunta que tipo de gesto é aquele. Tae-hyung então arremessa uma última bola, e com isso, o time de Tae-hyung vence a partida completamente. Depois que tudo acaba, todos se reúnem e tiram uma grande foto em grupo para celebrar. E então, os pais de Tae-hyung o levam ao McDonald's para comemorar a vitória dele em grande estilo. A mãe de Tae-hyung, toda feliz, diz a ele que vão comprar um hambúrguer, já que é uma das coisas que ele mais adora comer. E ela também se pergunta em voz alta como o filho deles conseguiu ficar tão incrivelmente bom no beisebol. Tae-hyung responde com um grande sorriso e diz a ela que ele é naturalmente bom nisso, e que como ele é simplesmente o melhor que existe, ele até foi lá e conseguiu uma medalha de ouro para provar. O pai de Tae-hyung então intervém e acrescenta que Tae-hyung foi, de verdade, o melhor jogador em campo hoje. E ele também começa a se perguntar em voz alta se o filho realmente vai se tornar um jogador profissional um dia. Ao que Tae-hyung responde, com confiança, que quando crescer, ele vai ser um jogador igual ao Bong Chan-woo e seguir os passos dele. Tae-hyung então mostra a eles um cartão postal daquele jogador, dizendo que um garoto chamado Yuzeon, do time deles, lhe deu, e que ele está até ensinando beisebol para o garoto, já que ele não é muito bom. No dia seguinte, todo mundo na escola está comentando e falando sobre como o time de beisebol da escola teve um jogo no dia anterior e conseguiu sair vitorioso. Um dos garotos, então, sugere que eles podem simplesmente perguntar diretamente ao Yuzeong, já que ele é o jogador de beisebol da turma, e aponta que esse aluno do primeiro ano, na verdade, jogou na partida de ontem como arremessador de fechamento, o que é uma grande coisa. Nesse instante, a professora entra na sala e percebe todos os cochichos. Então ela pergunta aos alunos sobre o que eles estão cochichando. Os alunos rapidamente se manifestam e explicam que estão falando sobre como Yuzeong está no time de beisebol e como ele teve um desempenho absolutamente incrível durante o jogo de ontem. A professora então se aproxima de onde Yuzeong está sentado e diz a ele que, embora suas habilidades no beisebol sejam realmente boas e impressionantes, o desenho dele, por outro lado, sinceramente, não é tão bom assim. Ao que Yuzeong simplesmente responde que dedicou todo o seu tempo e esforço ao beisebol. A professora então se vira para o resto da turma e diz a todos para torcerem bem alto e com força para o Yuzeong, para que ele possa continuar e ter sucesso no beisebol. E depois disso, ela diz a todos para se acalmarem e se concentrarem novamente, para que possam continuar trabalhando no desenho que estavam fazendo antes. Os alunos começam a torcer por Yu-jeong, e a professora percebe que esses calouros têm um lado inesperadamente gentil e amável, diferente das crianças de hoje em dia. Depois que a aula termina, Yu-jeong encontra Taeyeon e pergunta se a próxima aula é de artes, então Taeyeon responde que é por isso que eles estão indo para a sala de arte.
Mais tarde na sala de arte, Taeyong senta sozinho e percebe Hyun sentada em algum lugar da sala. Mas então, a professora aparece e pergunta aos alunos por que todos estão sentados lá atrás. A professora então diz a todos para irem sentar nos assentos da frente, já que estão todos vazios, e avisa que quem não levantar e se mover ficará preso limpando a sala de arte pelo resto do ano inteiro. Depois, praticamente todo mundo se levanta e se move para os assentos da frente na hora, exceto Taehyung, que fica parado. Mas a professora então anuncia que se ainda houver alguém que não se sentou, precisa fazê-lo até ela contar até 5. Ao ouvir isso, Taehyung rapidamente pula e corre para um dos assentos da frente, pensando consigo mesmo que não é a mesma carteira em que ele estava sentado antes, então ele basicamente sobreviveu à situação toda sem nenhum problema real. Taehyung então começa a se perguntar onde a garota de antes acabou sentando, então ele olha pela sala e avista Hyun sentada lá no canto direito do fundo. A professora então menciona que o time de beisebol teve um jogo no dia anterior e começa a procurar por Taehyung, especificamente na sala, perguntando em voz alta se ele também está no time de beisebol. Taehyung rapidamente se manifesta e confirma que está sim no time. E a professora então pergunta como foi vencer o jogo de ontem e como é representar a escola inteira assim. Taehyung então diz à professora que ele não conseguiu jogar de verdade na partida, então não sabe muito sobre isso, já que é apenas um jogador substituto no momento. Ao ouvir isso, a professora o tranquiliza, dizendo que a oportunidade dele de brilhar com certeza vai chegar um dia. E então a professora se vira para Hyun e diz alegremente que todos deveriam torcer juntos pelo time de beisebol, mas Hyun simplesmente responde que não quer fazer isso de jeito nenhum. Hyun então explica que sempre que vê bolas de beisebol, ela tem a sensação de que sua cabeça está sendo completamente esmagada, o que a torna muito difícil de ficar perto de qualquer coisa relacionada ao esporte. Nesse instante, a professora percebe que o lápis de Hyun está quebrado, então ela gentilmente diz que vai lhe dar um novinho para usar. Hyun então segue a professora até a mesa dela, onde a professora aponta o lápis para ela, e aproveita a oportunidade para perguntar a Hyun se ela tem algum sonho ou interesse particular pelo qual seja apaixonada. No entanto, Hyun tem dificuldade em dar uma resposta porque ela é realmente muito tímida quando se trata de falar sobre qual é o seu sonho, mas ela ainda consegue reunir coragem suficiente e diz à professora que seu sonho é cerâmica. A professora então pergunta se ela tem frequentado alguma academia de arte e menciona que eles vão se ver com bastante frequência de agora em diante. Enquanto isso, Taeyong está sentado em sua carteira desenhando algo, e o garoto sentado bem ao lado dele olha e diz que ele na verdade desenha muito bem. Ao ver isso, todos os outros sentados ao redor da mesma mesa começam a se juntar e a elogiar o desenho de Taeyang também. E o próprio Taeyang começa a perceber que todo o tempo que passou jogando beisebol, na verdade, deixou suas mãos um pouco mais firmes e controladas do que antes. Ele então olha para Hyun e pensa que ela foi de novo pedir um apontador de lápis para alguém. E ele se pega imaginando como seria de perto o desenho de uma aspirante a artista plástica. Ele então se vira lentamente para poder dar uma boa olhada no desenho dela de onde está sentado e fica genuinamente surpreso ao descobrir que é realmente muito bom e bem melhor do que ele esperava. Nesse instante, Hyun de repente aparece do nada e o pega olhando. Então Taehyung rapidamente gira de volta em seu assento, pensando consigo mesmo que ele vai ser absolutamente morto por isso. Enquanto isso, lá na Haigang High, o time de beisebol está ocupado praticando duro para a próxima partida. E um dos rebatedores começa a se perguntar em voz alta se um certo jogador do time está de alguma forma confundindo o próximo jogo com a final de verdade, de tão sério que ele está levando as coisas. O catcher então acrescenta que o próximo jogo deles é contra a Pyongyang High, e aponta que a Pyongyang nem sequer tem um arremessador que chegue perto do nível deles. A Haegang High é um time que tem os olhos postos na conquista nacional, e um time como a Pyongyang High sinceramente nem está no radar deles como uma ameaça séria para se preocupar. No entanto, mesmo enfrentando um adversário assim, o jogador mais jovem da Haegang High ainda acabou sendo atingido por eles, e por causa disso, eles agora têm um forte desejo de ir lá e conseguir uma vitória contra eles. E para que isso realmente aconteça, eles precisarão no mínimo conseguir rebater os arremessos dele. Além de tudo isso, o rebatedor também pensa que os arremessos de Yang Wan são honestamente de nível nacional. E ele acredita genuinamente que se todos apenas ouvirem o que ele tem a dizer e seguirem sua liderança, então não há dúvida em sua mente de que eles chegarão com certeza ao torneio nacional. O arremessador então pensa que vai ser divertido se ele enfrentar Jungkook e aquele número 4 parrudo que não consegue rebater bolas de efeito, mas é só força. Para ele, esses dois não são ameaças. Na Pyongyang High, todos estão praticando defesa no campo externo, e Taeyang está trabalhando ainda mais duro que o normal, rastreando a bola bem e correndo atrás dela sem parar. No entanto, se ele falhar em fazer isso, então ele deve cair e fazer 10 flexões ali mesmo. E ele continua repetindo a mesma rotina exata várias e várias vezes, que envolve pegar a bola limpa e jogá-la com precisão para o shortstop que está esperando pela jogada de revezamento. Mas se ele falhar em pegá-la mais uma vez depois disso, então a punição sobe para 20 flexões. Depois de passar por tudo isso, o treinador então se aproxima, puxa Taeyang pelas orelhas e diz na lata que ele simplesmente não aguenta mais ficar ali
e ver aquela forma de arremesso absolutamente terrível dele. O treinador então continua, perguntando se ele era realmente o mesmo cara que costumava arremessar antigamente, o que atinge Taeyang com força e o machuca de verdade ao vir vindo do treinador. Ele então diz a Taeyang para vir e segui-lo, e explica que ele não precisa estar desperdiçando toda a sua energia aqui fora fazendo o que tem feito. Ao ver isso, as pessoas que estavam por perto começam a pensar que Taeyang está finalmente sendo levado pelo próprio treinador. Tudo por causa de como ele tem arremessado a bola terrivelmente, e quantas vezes ele falhou em pegá-la corretamente durante toda a sessão. Depois disso, dois dos jogadores começam a se exibir um pouco, jogando a bola um para o outro e pegando-a perfeitamente todas as vezes, sem deixá-la cair uma única vez. Os garotos continuam repetindo os mesmos movimentos de um lado para o outro por um tempo. Mas então, um deles decide aumentar a aposta e mostrar algo ainda mais legal, pegando uma bola bem entre as próprias pernas. O treinador principal então o pega fazendo isso e imediatamente distribui uma punição de flexões para absolutamente todo mundo em campo, dizendo a eles que estão lá apenas fazendo papel de bobos, e lembrando-os que ele já havia dito para não brincarem e fazerem bagunça durante o tempo de treino. Um deles reclama que está se sentindo muito duro, mas o outro apenas ri dele e aponta que ele é, honestamente, quem pratica com mais descuido de todos. Ao que o cara rebate e pergunta quando exatamente ele disse que estava se sentindo duro por praticar demais, para começo de conversa. Então, de repente, algo passa voando bem acima das cabeças dos garotos, e um deles olha para cima e pensa que pode ser algum tipo de pássaro passando, mas os outros rapidamente o questionam e perguntam por que diabos um pássaro apareceria do nada em um lugar como este. No entanto, quando eles se viram, encontram Taeyong segurando um chapéu. Então parece que Taeyong estava praticando algo jogando o chapéu por aí. Os garotos então perguntam a Taeyong se ele estava fazendo isso o tempo todo desde que foi levado, mas Taeyong não responde e vai embora. Mais cedo, o treinador havia dito a Taeyang na lata que seu arremesso era uma bagunça total e que sua pegada também era muito instável e pouco confiável, e que, honestamente, a única coisa que era realmente útil nele era o seu taco. O treinador então continuou dizendo que, como Taeyang nunca tinha se dedicado de verdade a balançar o taco corretamente antes, ele não tinha absolutamente nenhum fundamento e nenhuma habilidade real que tivesse construído ao longo do tempo. Mas era exatamente por isso que ele seria capaz de aprender as coisas muito mais rápido do que alguém que já havia desenvolvido maus hábitos. O treinador então disse a ele que se ele realmente não quisesse fazer, então não deveria se incomodar, porque ele pessoalmente odiava a ideia de forçar alguém a fazer algo que eles genuinamente não queriam fazer. Além disso, o treinador também deixou bem claro que pelos 3 anos em que Taehyung estaria lá, ele nem deveria sonhar em jogar em qualquer partida de verdade. Mas Taehyung rebateu e perguntou se era realmente tarde demais para alguém como ele começar do zero com o taco naquele momento específico. Taehyung então continuou dizendo que ele realmente queria ser útil a todos os outros no time e que não queria mais continuar sendo um estorvo em campo. Ao ouvir tudo isso, o treinador se aproximou, tirou a boné de Taeyang da cabeça dele e disse que ficar choramingando e deprimido daquele jeito era o verdadeiro estorvo. Ele também disse a Taeyang para ir em frente e aprender um swing completo e adequado, para que o taco pudesse sair natural e suavemente em absolutamente qualquer situação. E que, especialmente no caso dele, em vez de focar tanto no taco em si, ele deveria na verdade começar usando o boné para praticar. Ele acrescenta que seria bom se acostumar a abrir os ombros, e se ele fizer isso, talvez possa ser um pouco útil para o time. E isso é algo que ele pode garantir. Não importa se ele começou tarde ou cedo, se ele tiver a vontade e a garra para fazer. Então não importa o que digam, não faz diferenças. De volta ao presente, todos se reúnem na cafeteria e estão pegando algumas pizzas. O treinador anuncia que, antes do próximo jogo deles, a partida contra a poderosa Hyagang High, a diretora aqui preparou isso especialmente para eles. Ele também acrescenta que os novos uniformes de treino que foram distribuídos a eles a partir de hoje também são um presente da diretora. A diretora então diz a todos que, mesmo que as notas deles sejam ruins, mesmo que fiquem em último lugar no torneio de beisebol, ela torcerá silenciosamente por todos eles, sem dizer uma única palavra negativa. Mas há uma coisa que ela não pode tolerar: perder para a Hyagang High. A diretora acrescenta ainda que ouviu dizer que eles venceram o jogo de treino outro dia, e como diz o ditado, treine como se fosse real, jogue como se fosse treino. Então ela espera que eles definitivamente vençam a Hyugang. Ao ouvir isso, a maioria dos alunos já perdeu o apetite, mas Taeyang pensa que a diretora da escola realmente ama beisebol. Um dos alunos então diz que é o oposto, que ela realmente odeia o time de beisebol, e é por isso que ela está fazendo tudo isso de propósito. Ele também explica que o colégio Hyugang e a escola deles são incrivelmente próximos, quase colados, e as instalações, olha só, também são bem parecidas com as deles, viu? Mas a maioria da galera ainda prefere o Hyugang, e por algum motivo eles sempre parecem mandar mais alunos pra faculdade, é impressionante. O Junggu então comenta que toda vez que eles jogam beisebol, acabam sendo massacrados pelo Hyagang High. Então, por que diabos eles pareceriam bons pra ela, né? Ele ainda completa que o último jogo treino foi pura sorte em vários aspectos, porque o Yusiang arremessou, que foi uma beleza, e o Taehyung, do nada, mandou um home run. O Taehyung então pergunta se a escola deles já conseguiu, alguma vez na vida vencer o Hyugang. Mas o Jungkook responde na lata que isso nunca, jamais aconteceu, nenhuma única vez. E o capitão ainda completa que mesmo depois que a partida contra o Hyugang acabar, eles ainda terão uma estrada bem, mas bem árdua e complicada pela frente, esperando por eles do outro lado, pode apostar.
Ao ouvir aquilo, outro garoto pergunta se o Ryugang vai, como de costume, abocanhar o primeiro lugar de novo este ano, né? Aí o capitão explica que se o Ryugang realmente levar o caneco mais uma vez, então as 5 equipes, incluindo a deles, terão que se estraçalhar, lutar com unhas e dentes, uma contra a outra, só pela única vaga que sobrar para ir pros nacionais. Vai ser uma guerra. E pra completar, o Jungkook ainda emenda sugerindo que eles vão ter que dar a vida, mas a vida mesmo, em cada partida que jogarem daqui pra frente, sem abrir mão de absolutamente nada, sem exceção alguma. É tudo ou nada, galera. O Junko ainda completa que o Ryugang vai olhar pra eles como se fossem um prato cheio, uma refeição fácil, sabe? E que vão tentar mastigá-los e engoli-los inteirinhos, sem nem sequer suar a camisa. E pra não virarem esse banquete, cada um, mas cada um mesmo, da equipe precisa endurecer, virar uma rocha inquebrável, uma pedra bruta que ninguém consegue quebrar de jeito nenhum. O Junko ainda destaca que se eles conseguirem segurar a barra e não cederem absolutamente nenhuma corrida na primeira entrada, o time adversário vai começar a ficar todo atrapalhado e ansioso, sabe? E é exatamente nesse momento, nesse ponto crucial, que a equipe deles pode entrar em campo, tomar a iniciativa e assumir o controle total da partida, virando o jogo a nosso favor. No dia seguinte, finalmente chega o grande dia, a tão aguardada partida entre Pyongyang e Ryugang-hee, e o técnico então puxa um garoto de cabelo azul pra um canto e solta a bomba. Você vai ser o arremessador hoje. O coitado fica completamente de queixo caído, pego de surpresa, e simplesmente não consegue acreditar no que está ouvindo, é inacreditável. Ele diz pro técnico que, poxa, eles deviam ter avisado isso com antecedência, né? Pra ele poder se preparar mentalmente, sabe? Mas o técnico, na maior tranquilidade, responde que se tivesse contado, ele teria passado a noite inteira em claro, se remoendo de preocupação, sem conseguir pregar o olho, e isso não ia ajudar em nada. O garoto ainda não consegue assimilar de jeito nenhum o fato de que ele, justo ele, vai ser o arremessador num jogo tão, mas tão importante naquele dia. E ele desaba, começa a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo, virando-se para o capitão e perguntando, entre soluços e lágrimas, se ele já sabia de toda essa história antes, se ele estava por dentro de tudo. No entanto, o capitão, com a maior calma, responde que não adianta, de verdade, explicar tudo isso pra ele agora, nesse exato momento. Ele só precisa se recompor, se concentrar e focar em arremessar direitinho, seguindo os sinais que ele for dando quando a hora chegar mais pra frente durante a partida. É simples assim. Depois disso, as duas equipes se alinham, ficam uma de frente pra outra naquele clima de tensão. E o arremessador do time adversário, então, avança, fica cara a cara com o Taehyung, olha bem no fundo dos olhos dele e solta na lata. Hoje eu vou te esmagar de verdade e vou fazer questão que você nunca mais esqueça disso, tá me ouvindo? Que intimidação. O Taehyung fica meio irritado ao ouvir aquilo, mas aí ele pensa consigo mesmo que na real talvez nem tenha a chance de jogar em partida nenhuma pelos próximos 3 anos mesmo, né? Então, ele simplesmente responde pro arremessador, num tom bem calmo e até meio blasé, que ele nem está na lista de convocados pra partida de hoje, pra começo de conversa. Que balde de água fria. Ao ouvir aquilo, o arremessador na hora fica super envergonhado, pego de surpresa total pela resposta e começa a se embolar todo, inventando desculpas esfarrapadas, falando o que vinha à cabeça só pra tentar escapar daquela situação constrangedora e ridícula em que ele mesmo se meteu. Que mico. Depois disso, a partida finalmente tem seu início, e o técnico pensa consigo mesmo. Se o arremessador estrela do Ryugang-hee, o Yonghwan, entrar como titular hoje, então o primeiríssimo arremesso que ele vai mandar, com certeza absoluta, vai ser uma bola rápida, sem sombra de dúvida, é batata. Dito e feito, o arremessador se prepara, faz o movimento e lança a bola. E o mínimo que estava no bastão erra completamente, mas completamente mesmo, nem chega perto de fazer contato. Vendo aquilo, a galera que estava por perto começa a pensar, poxa, mesmo o Manuel já sabendo de antemão que viria uma bola rápida, ele nem conseguiu sequer tentar um swing. Que fase? Mas o técnico rapidamente intervém e diz pra ele não ficar ali parado, só admirando o arremesso, mas sim prestar atenção redobrada no tempo exato em que a bola está chegando, no timing perfeito, entendeu? No entanto, a situação não melhora em nada, porque na segunda bola o rebatedor acaba sendo eliminado completamente e a partida segue com o arremessador dando o seu sangue, fazendo de tudo para eliminar cada um dos rebatedores que se aproximam do bastão. Que sufoco. Depois disso, o técnico principal se manifesta e ele faz questão de lembrar que, no dia anterior, todos estavam cheios de uma resolução tão forte e determinada, sabe? E ele pergunta pros meninos se, por acaso, eles viraram pedra de repente, no exato momento em que fizeram contato visual com o arremessador adversário, nem que fosse por um segundo. Cadê a garra, gente? Ele ainda ressalta que se eles não conseguem nem sequer balançar o bastão direito, fazer um contato decente com a bola, então, meu amigo, eles simplesmente não vão conseguir fazer absolutamente nada de útil lá no campo, de jeito nenhum. Vão ser só figurantes, né? Agora é a vez do Pyongyang ir pra defesa, e o arremessador que sobe ao montinho pra partida de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Young Ray. E ele já está visivelmente aterrorizado, tremendo que nem vara verde, antes mesmo de sequer lançar uma única bola. Coitado, a pressão é grande. O Young Ray então pensa consigo mesmo que ele vai fazer o que for preciso, mas o que for preciso mesmo. Vai seguir desesperadamente cada um dos sinais que o Dong-woo lhe der lá de trás do home plate e arremessar com a alma, com o coração na mão, por ele. Não importa o que aconteça lá fora, no campo. É tudo ou nada. O capitão então dá o sinal pra uma bola de efeito, uma change-up, sabe? Aí o Young Ray se prepara, faz o movimento e arremessa exatamente do jeito que o capitão mandou, perfeitamente. Mas mesmo assim, ele acaba estragando tudo, jogando a bola onde não devia, apesar de ter seguido as instruções à risca. Que azar. O capitão então pensa consigo mesmo. Se o rebatedor tivesse ido em frente e acertado a bola bem no meio, teria sido um acerto absolutamente perfeito, sem tirar nem pôr. Mas ele não foi atrás, porque muito provavelmente ele observou e estudou o primeiríssimo arremesso com toda a atenção, antes de tomar qualquer decisão. Que esperto. O capitão então continua a refletir que o Ryugang tem um elenco tão, mas tão profundo, com uma quantidade absurda de jogadores talentosos à disposição, sabe? E mesmo assim, eles sempre conseguem escalar um calouro como titular, todo santo ano, sem falhar uma única vez. Isso realmente fala muito sobre o nível do programa que eles têm por lá, é de outro mundo.
E pra piorar a situação, o ataque do Pyongyang foi completamente, mas completamente mesmo, anulado hoje, sabe? O que significa que as coisas vão ficar realmente difíceis e desafiadoras daqui pra frente, vai ser um perrengue. Mas apesar de todo esse cenário complicado, eles ainda precisam fazer de tudo, absolutamente tudo ao seu alcance, pra bloquear o ataque do time adversário o máximo que puderem e impedir que o estrago fique ainda maior. É uma missão e tanto. O Chung Hei então volta direto pro batente e continua arremessando a bola lá no montinho sem parar, enquanto o Byung-tak também está lá, firme e forte, jogando na sua posição no campo, tudo ao mesmo tempo. A engrenagem não para. O Chung-hai então diz pro capitão que ele está bem, que está tudo sob controle, e que eles podem bloquear os adversários na próxima vez, sem problemas. Mas o capitão, esperto que só ele, percebe que o arremesso do Yongri está melhor do que o esperado, e que eles até podem corrigir os erros que já rolaram. Mas o ideal é que pensem nisso como um recomeço, do zero, como se estivessem começando tudo de novo, sabe? Enquanto isso, o técnico principal fica se perguntando, mas o que é que eles estão fazendo? Afinal, a gente praticou e repetiu tanto, mas tanto. Depois disso, o capitão vai até o Byung-tak e diz na lata, sem rodeios, que ele deveria simplesmente esquecer aquele erro, porque absolutamente ninguém, mas ninguém mesmo na equipe está culpando ele por aquilo, de jeito nenhum. É pra seguir em frente. Vendo toda essa cena se desenrolar bem na sua frente, o Taehyung aos poucos começa a se dar conta de que a equipe inteira está tremendo, se sentindo super abalada e nervosa nesse exato momento. E que honestamente não há absolutamente nada que ele possa fazer pra mudar essa situação de jeito nenhum. É uma sensação de impotência total. Ele então percebe o Young Ray sentado num canto, completamente sozinho, com a cabeça baixa, parecendo super pra baixo com toda a situação, sabe? Então ele tenta se aproximar e ir até lá pra conversar. Mas naquele exato momento, o técnico do nada surge de repente, aparece como um raio e chega lá primeiro, antes dele. Que timing! O técnico então se aproxima, senta bem ao lado do Young Wei e diz pra ele que os colegas de equipe continuaram cometendo um monte de erros lá no campo, sabe? E que por causa de todos esses erros se acumulando, um atrás do outro, ele acabou levando um home run de 3 corridas. O que, convenhamos, machucou a equipe inteira de um jeito bem feio. Foi um golpe e tanto. O Young Ray então se vira pro técnico e pergunta: quando uma bola é rebatida e sai voando pelo ar, isso é beisebol. É a natureza do jogo, certo? Mas se ela for atingida pelo bastão e grudar nele com um barulhão, tipo um smack bem alto, aí não seria mais beisebol, né? Porque nesse ponto seria basicamente um bolinho de arroz grudento que não vai pra lugar nenhum, fica ali parado. Ele ainda diz pro técnico que não é como se ele fosse arremessar pra sempre, né? E que a galera não foi lá e cometeu aqueles erros de propósito, de má fé, então é assim que o beisebol funciona às vezes, é a vida. Ele simplesmente tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima e voltar lá pro campo pra fazer tudo de novo, com mais garra. E ouvindo tudo aquilo, o técnico não consegue evitar e solta um sorriso, meio que de alívio e admiração. O técnico então diz pra ele que está deixando a próxima entrada, mas a próxima entrada inteirinha, completamente por conta dele, sabe? E que na partida de hoje ele está depositando sua total e irrestrita confiança. Logo em seguida, nele, é a vez do Byung-tak voltar ao bastão para rebater de novo. E ele pensa consigo mesmo sobre como os outros jogadores da sua equipe nem pareciam conseguir se mexer direito lá no campo, sabe? E ele começa a se perguntar se o arremessador adversário vai vir pra cima dele de novo com uma bola rápida dessa vez. A tensão é palpável. Na noite passada, o técnico reuniu todo mundo e contou cada detalhe sobre o arremessador do outro time, sabe? Explicou como as bolas dele atingem uma velocidade máxima de 153, e que durante os jogos de verdade, ele arremessa livremente na casa dos 140 e tantos, sem nem sequer suar a camisa. É impressionante a facilidade. Ele também avisou que as bolas de efeito do arremessador são excelentes, de primeira linha, e super difíceis de lidar, viu? Mas que a arma secreta, a arma definitiva dele, ainda é aquela bola rápida, incrivelmente pesada e poderosa, que ele arremessa com toda a força que tem, com a alma. É de arrepiar. E pra completar, já estavam rolando uns boatos por aí sobre possíveis contratos com times profissionais, o que só mostra o quão sério e impressionante é o talento desse cara, né? De volta ao presente, o arremessador pensa consigo mesmo que a força bruta do Byung-tak, por si só, já está num nível de super ensino médio, e que ele é especialmente forte e perigoso quando o assunto são as bolas rápidas internas, lançadas bem em cima dele. É um desafio e tanto. No entanto, ele também sabe por tudo que já viu antes, que o Byung-tak é na verdade bem vulnerável e fraco quando o assunto são as bolas de efeito, as breaking balls, sabe? Isso lhe dá uma ideia bem, mas bem clara mesmo, de exatamente como ele quer atacá-lo. Qual a melhor estratégia? Ele já tem um plano. Por outro lado, o Byung-tak pensa consigo mesmo que o outro time está claramente os desprezando, subestimando o que eles são capazes de fazer, sabe? Então, com certeza, eles vão vir pra cima dele com a bola rápida mais confiante que tiverem, logo de cara, sem pensar duas vezes. E que ninguém, mas ninguém mesmo, em toda a equipe deles é mais forte contra bolas rápidas do que ele. Ele está pronto pro desafio. O arremessador então se prepara, faz um movimento e lança a bola. E o Byung-tak tenta o seu absoluto melhor com todas as forças, pra fazer um contato sólido com ela. Mas a bola, pra surpresa geral, acaba sendo uma curva que o engana completamente, mas completamente mesmo. E ele a erra totalmente. Que jogada. Mais cedo, lá na sala de reunião do outro time, antes da partida, o técnico deles tinha avisado que o Pyonghwan-hee tem um elenco bem, mas bem limitado mesmo, sabe? E que a maioria dos mesmos jogadores que apareceram no jogo treino seriam exatamente os mesmos que entrariam em campo na partida de verdade contra eles. Ou seja, sem surpresas. Então ele diz, de forma bem categórica, que se eles conhecem o adversário de cabo a rabo, por dentro e por fora, então não tem nada de muito sofisticado ou complicado nisso não. E que quando o assunto é arremessar na zona, o oponente só gosta, mas só gosta mesmo, de um tipo bem específico de arremesso. É só focar nisso. De volta ao presente, o Byung-tak acaba sendo eliminado completamente, pra tristeza geral. E o outro time então decide fazer uma substituição depois da terceira entrada, exatamente como já tinham planejado com antecedência, tudo certinho. Mas o arremessador dele se aproxima e diz na lata pro técnico que ele quer continuar arremessando, que não quer sair do jogo de jeito nenhum. Ainda não. Que garra. No entanto, o técnico pensa consigo mesmo que é realmente muito bom ouvir que o arremessador ama tanto arremessar, que tem essa paixão ardente, esse fogo no coração pelo esporte, sabe? Mas que eles ainda têm um caminho bem, mas bem longo mesmo, pra percorrer até o final do ano. E não podem de jeito nenhum se dar o luxo de serem imprudentes agora. É preciso ter cabeça. Ele então diz pro arremessador ir em frente e lançar só mais 10 arremessos, e depois descer do montinho pra descansar numa boa. Mas o arremessador na lata recusa categoricamente e diz que não vai parar de arremessar até que seu coração e seu braço se quebrem completamente, se desfaçam de tanto esforço. Que teimosia, meu Deus.
Ao ouvir aquele tipo de resposta, o técnico fica realmente furioso, mas furioso mesmo. Ele se estende, agarra o arremessador pela orelha, com força, e diz pra ele ir em frente e jogar fora toda a sua carreira como jogador, se é isso que ele realmente quer fazer da vida. Vai lá, joga tudo pro alto então. Depois disso, a partida recomeça, e o placar entre as duas equipes continua se distanciando, aumentando cada vez mais, sabe? E então, no topo da quarta entrada, o Pyongyang finalmente tem a sua vez de ir para o ataque, de tentar virar o jogo. É a chance deles. Agora é a vez do Yoongu subir e ir pro bastão, e ele se pega pensando, se perguntando por que diabos a equipe inteira pareceu congelar completamente e ficar paralisada, mesmo depois de eu ter tentado o meu absoluto melhor para encorajar e animar todo mundo mais cedo. Que frustração. Ele então sobe ao montinho com um forte senso de determinação, com a faca nos dentes, pensando consigo mesmo que tem que encontrar um jeito, uma maneira de quebrar esse fluxo negativo, de virar o jogo de alguma forma, para que todo mundo na equipe possa finalmente começar a se sentir encorajado, com mais confiança. É a hora da virada. Depois disso, o arremessador se prepara, faz um movimento e lança a bola, que acaba sendo um strike, porque o Jungkook não balança o bastão e a deixa passar direto, sem nem tocar. Mas aí, quando o arremessador lança a segunda bola, o Yoongu se aproxima e consegue acertar um arremesso absolutamente espetacular, que manda a bola voando longe, lá pro espaço. Que pancada. Agora o Jungkook se encontra em segurança na segunda base e pensa consigo mesmo. A ordem de rebatida já deu a volta completa uma vez, e a gente realmente precisa encontrar um jeito, uma forma de fazer alguma coisa acontecer, de virar esse jogo de alguma maneira, sabe? Não dá pra ficar parado. O Byung-ta então se dirige ao montinho pra sua vez no bastão, mas ele acaba recebendo 4 bolas seguidas, uma atrás da outra, sabe? E no fim das contas, chegar à base desse jeito, por mais inusitado que seja, nunca é uma coisa ruim, não importa como aconteça. É um avanço, né? Depois o Jungkook chama o Taeyong e diz na lata, sem rodeios, que eles estão nesse exato momento à beira de uma derrota por cold game, sabe? Porque se eles não conseguirem colocar nenhuma corrida no placar nas quinta e sexta entradas, então, absolutamente sem a menor sombra de dúvida, eles vão acabar perdendo o jogo inteiro de lavada. É a última chance. O técnico então se vira pro Taehyung e diz pra ele que ele vai ser o primeiro rebatedor, o lead of batter, quando a sexta entrada chegar, sabe? Então ele precisa ir em frente e começar a aquecer o mais rápido que conseguir, mas o mais rápido mesmo, agora, nesse exato momento. Não tem tempo a perder. O Yang ri, que ele fez um bom trabalho. O técnico pensa, deve ter sido tudo muito repentino, mas ele se saiu tão bem, totalmente diferente da aparência dele. O garoto tem talento, tem habilidade. O técnico então diz pro Taeyang que está se preparando para rebater, que ele não está esperando um home run ou algo do tipo como da última vez, não. Ele ainda diz pra ele que está tudo bem se ele não tocar na bola, não tem problema, mas que não importa o que aconteça, ele deve dar um swing completo, com toda a força, sabe? O técnico então completa que mesmo que a bola já esteja no meio do caminho, ele deve simplesmente balançar o bastão e pergunta se ele se lembra de ter jogado o boné daquele dia. É pra ir com tudo. Ao ver aquilo, o técnico do outro time reconhece o Taeyang, aquele jogador que mandou um home run no jogo treino, sabe? Ele se lembra bem. Agora, o arremessador do time adversário então sobe ao montinho mais uma vez e o Taeyang também se dirige ao montinho pronto pra rebater. O confronto está armado. Ele pensa que como rebatedor, recebeu uma missão de verdade pela primeira vez na vida. E não é por causa das suas habilidades, não. Mas ele tem muita experiência arremessando pra salvar o time. Uma experiência de ter que rebater pela equipe, sabe? Depois disso, o arremessador lança a bola reta, mas o Taeyang balança o bastão com toda a força que tem, com a alma, mas mesmo assim, ele erra a bola, por pouco. Que pena. No entanto, o arremessador se pergunta, como é que esse cara conseguiu dar um swing completo com toda essa força numa bola que eu lancei com toda a minha potência? Eu jurava que o Taeyong nem conseguiria se mexer. O Taeyong, por sua vez, se sente super envergonhado e pensa, mesmo que eu tente controlar minha expressão, como é que isso ainda aparece? Como é que fica tão na cara? Que situação? Depois disso, o arremessador se prepara, faz o movimento e lança a bola. E acaba sendo uma bola rápida, daquelas de tirar o fôlego. O Taehyung tenta o seu absoluto melhor, com todas as forças, vendo acertar, o técnico pensa mas ele simplesmente não consegue fazer contato com ela, de jeito nenhum. Mas o Taehyung ainda foi em frente e deu um swing completo na segunda bola rápida também. Mesmo eu tendo dito pra ele dar um grande swing só no primeiríssimo arremesso. Que atitude, hein? O técnico então se vira pra todo mundo e diz com a voz firme que se eles nem sequer fizerem uma tentativa de tocar na bola, se não se derem ao trabalho de balançar o bastão de jeito nenhum, então eles nunca, mas nunca mesmo, vão conseguir avaliar direito o tamanho da diferença que realmente existe entre eles e o arremessador adversário. É preciso tentar. E pra completar, ele ainda acrescenta que se a pressão que vem da diferença de habilidade começar a apertar, a sufocar eles, a realmente os atingir, então quanto mais isso acontecer, mais eles deveriam, na verdade, estar se adiantando, balançando o bastão, em vez de se esquivar de fugir. Eles precisam ir lá e confrontar isso de frente, com coragem, em vez de recuar, de jeito nenhum. Ele ainda diz pra eles que se fizerem tudo isso, é completamente aceitável, sem problema nenhum, mesmo que acabem sendo eliminados no processo, porque eles ainda não são profissionais, né? E é exatamente assim, desse jeito, que eles deveriam estar lá no campo, aprendendo e crescendo como jogadores, a cada dia. É o caminho. O técnico então pensa consigo mesmo que nesse sentido, o Taehyung se saiu bem o suficiente lá no campo, e que ele agora podia sentir essa diferença, essa lacuna, diretamente por si mesmo na pele. A partida então continua, o arremessador se prepara, faz o movimento e lança a bola. E o Taehyung consegue balançar o bastão e faz um pouquinho de contato com ela. Que avanço! Vendo aquilo, todo mundo que estava assistindo pensa que foi na verdade um swing bem legal. Um bom contato, sabe? E o técnico do outro time se lembra do que o Young Hwan tinha dito sobre aquele rebatedor em particular, recordando que se ele começar a se adaptar ao arremesso rápido, então o Young Hwan deveria ir em frente e lançar a bola ainda mais rápido do que antes, sem dó nem piedade. É pra acelerar. No entanto, o arremessador pensa consigo mesmo. Eu definitivamente já vi o Taeyang jogar antes, em algum momento da vida, com certeza. E eu sei por experiência própria que o Taeyang costuma fazer uma cara de nojo, uma expressão de quem não aguenta mais, como se ele simplesmente não suportasse mais assistir, sabe? É um clássico. O arremessador então vai em frente e lança a bola direto no meio com tudo, mas o Taeyang ainda não consegue acertá-la de jeito nenhum, não importa o que faça. O Taeyang pensa consigo mesmo, mesmo quando eu já sei exatamente que tipo de arremesso está vindo na minha direção, eu ainda não consigo acertar. E toda essa situação parece incrivelmente frustrante e desanimadora pra ele, é de enlouquecer.
Mas então o Taehyung consegue se aproximar e finalmente fazer contato com a segunda bola. E ele imediatamente sai correndo disparado para a próxima base o mais rápido que suas pernas conseguem levá-lo que nenhum raio. Mais tarde, outro rebatedor se aproxima do Taehyung e diz para ele jogar com segurança lá no campo, que ele não precisa se afastar muito da base, de jeito nenhum, é para ter cautela. Ele ainda se inclina e sussurra pro Taehyung que ele deveria focar, mas focar mesmo, em pensar em chegar em casa vivo, em voltar em segurança, sabe? Porque é assim que esses jogos continuam, é a regra do jogo, e que basicamente tudo está nas mãos dele agora. A responsabilidade é toda sua. Que pressão! No entanto, ouvir tudo aquilo só faz o Taehyung começar a se sentir realmente nervoso, mas nervoso e ansioso de verdade, e ele solta do nada que de repente precisa muito, mas muito mesmo, ir ao banheiro. Mas o outro rebatedor diz pra ele apenas manter os olhos bem fixos na bola, com cuidado, e que não há absolutamente nada, mas nada mesmo, pra ficar nervoso lá no campo. Fica tranquilo, cara? Minwoo agora está no home plate, pronto para rebater. O arremessador se prepara e lança a bola. E Minwoo dá um swing completo com toda a força, mas erra a bola totalmente, sem fazer contato nenhum. Isso deixa o catcher surpreso e pego de surpresa pelo swing. Mas o arremessador faz um sinal dizendo para ele deixar o rebatedor tentar de novo se ele acha que consegue fazer contato dessa vez. Por outro lado, Taehyung pensa consigo mesmo que o arremessador nem está prestando atenção nele agora, tirou completamente os olhos dele. O arremessador então se prepara e lança uma segunda bola. Mas, para surpresa de todos, Minwoo faz um toque de bola, empurrando-a o suficiente para que o arremessador perceba, chocado, que era um toque de surpresa o tempo todo e que ele caiu direitinho. Depois disso, Minwoo se vira casualmente e pisca para Taehyung, que fica ali se perguntando se aquilo era um sinal de verdade para ele ou não. Para completar, um dos rebatedores do time de Taehyung é eliminado. E agora é a vez do capitão ir pro montinho e tentar a sua rebatida. O arremessador pensa que tudo está fluindo muito bem, exatamente como planejado. Mas do outro lado, o capitão acha que essa é uma oportunidade rara que apareceu e que eles precisam de qualquer jeito encontrar um jeito de alcançar e diminuir a diferença. Depois disso, o arremessador se prepara e lança a bola com toda a força que tem. Mas dessa vez, Minwoo se adianta e a esmaga com uma rebatida massiva que manda a bola voando até o outro lado do campo. Nesse momento, Minwoo dispara e corre o mais rápido que pode em direção às bases. E Taehyung também aproveita a oportunidade e sai correndo ao lado dele, sem hesitar nem por um segundo. Ambos conseguem completar as bases em segurança e juntos marcam 2 pontos para o time, o que leva todo mundo do lado deles a uma grande celebração. Nesse instante, Young vai até o técnico e diz, na lata, que na próxima entrada, ele quer ser o arremessador do time. Depois disso, a partida continua com Pyongyang mostrando um desempenho incrível no bastão, conseguindo várias corridas, mas, devido à força de Ryugan-hai, acabaram sendo eliminados. O time de Pyongyang então diz entre si que precisam se recuperar de novo, e dessa vez vão bloquear os outros, custe o que custar. Taehyung percebe que o momento está vindo lentamente para o lado deles e que precisam bloquear bem no montinho, mas então ele se pergunta quem vai arremessar em seguida. Ele olha em volta e descobre que é Yoon quem vai arremessar. Ele então faz um arremesso de treino que surpreende a todos, porque é ainda melhor do que Yoon faz nos jogos de prática. Um dos outros colegas de time de Yoon se aproxima e tenta encorajá-lo, lembrando que ele bloqueou o time adversário muito bem sozinho da última vez também. Então não há absolutamente nenhuma razão para ele não ir lá e fazer ainda melhor do que qualquer um em campo agora. A partida então recomeça e continua com Yoon se preparando e lançando o primeiro arremesso para o rebatedor do outro time, que consegue se adiantar e dar uma rebatida sólida, mas um dos companheiros de equipe em campo a pega facilmente e a joga de volta sem nenhum problema. O defensor então se vira para Taehyung e diz que ele será quem vai correr atrás da bola dali em diante, e que ele mesmo vai lidar com a maioria dos arremessos de revezamento. Então Taehyung deve apenas se concentrar em manter a posição e continuar bloqueando o que vier. O jogador então vai e diz a todos os outros em campo a mesma coisa e fala para Young ir lá e arremessar com total confiança, sem guardar nada. Então, de repente, Young se prepara e lança a bola, e o rebatedor consegue fazer contato sólido com ela mais uma vez, e ela sai voando até o outro lado do estádio, onde Taehyung corre e tenta o seu melhor para pegá-la. Mas, infelizmente, ele não consegue chegar a tempo e não a segura. Taehyung então começa a se sentir muito frustrado com seu próprio desempenho em campo, mas o outro cara rapidamente se aproxima e diz para ele não se culpar por nada disso, porque ele está honestamente fazendo um ótimo trabalho, apenas rastreando e seguindo a bola pelo campo do jeito que está. Ele também explica que quando um time está atrás e precisa se recuperar o mais rápido possível, é sempre muito melhor encarar a situação com uma mentalidade positiva e esperançosa, em vez de deixar pensamentos negativos dominarem e arrastarem todos ainda mais para baixo. Enquanto isso, o rebatedor no home plate está depositando cada pedacinho de sua fé e confiança no que quer que o capitão vá sinalizar para ele, e está totalmente preparado para seguir sua liderança, aconteça o que acontecer.
Depois disso, o capitão faz um sinal para Yu-jong, dizendo para ele arremessar a bola exatamente do jeito que ele quer, e Yu-jong respira fundo e começa a se preparar mental e fisicamente para fazer o arremesso. Por outro lado, o mesmo defensor de antes ainda está lá fora, dando o seu melhor para motivar e encorajar todos ao seu redor, dizendo que eles podem absolutamente conseguir, e que só precisam se concentrar em bloquear o time adversário com rebatidas simples, e então, lenta mas seguramente, começar a recuperar uma corrida de cada vez. Yu-jong então lança outra bola para o rebatedor, que consegue uma boa rebatida, e a bola vai para o outro lado do estádio, mas Taehyung tenta o seu melhor para correr atrás dela, pensando que vai pegá-la, custe o que custar. No entanto, a bola passa por cima da cerca e conta como um home run, dando muitos pontos para Lee Gang-hae. A partida continua com Yu-jong no montinho arremessando a bola, mas o rebatedor consegue se adiantar mais uma vez e fazer um contato muito sólido com ela, mandando-a voando para o campo. Mais cedo, o técnico havia se sentado com Yu-jong e dito na lata que dali em diante seria basicamente um trabalho de limpeza, e que mesmo isso não seria fácil, de forma alguma. Ele também acrescenta que Yu-jong havia retrucado e respondido que era simplesmente assim que teria que ser, porque ele ir lá e assumir o montinho em vez de qualquer outro arremessador disponível seria a opção melhor e mais inteligente para todo o time, considerando tudo. De volta ao presente, Yu-jong respira fundo, se prepara e lança a bola mais uma vez com tudo o que tem, e o rebatedor se adianta e consegue fazer um contato muito limpo com ela, mandando-a voando direto para o alto do céu acima do estádio. Mais cedo, o técnico também havia imposto uma condição muito específica para Yu-jong. Ele só tinha permissão para arremessar bolas rápidas, e absolutamente nenhuma bola de efeito sob nenhuma circunstância. De volta ao presente, a bola sai voando direto para o outro lado do estádio, e Yu-jong imediatamente dispara e corre direto para ela o mais rápido que pode para tentar alcançá-la. Ele então começa a pensar que precisam resolver a situação o mais rápido possível, mas de repente percebe que Minho está longe demais para vir ajudar a tempo, o que significa que se o corredor na primeira base conseguir marcar, o jogo estará completamente acabado para eles ali mesmo. Taehyung então chega à bola e percebe que não tem absolutamente nenhuma escolha, a não ser arremessá-la o mais rápido e forte que puder, sem guardar nada. Ele então se pega pensando em quantas bolas de beisebol ele segurou e arremessou durante todo esse tempo, e em quantos momentos como este ele se adiantou e ajudou a salvar o time de uma situação de crise muito ruim. Lembrando de todos esses momentos, Taehyung de repente se anima, se prepara e lança a bola direto para o capitão com tudo o que tem. Mas, em vez de a bola voar limpa para a luva do capitão, como deveria, ela acaba atingindo o corredor em cheio na cabeça. E o corredor então cai direto e aterrissa bem no home plate. No entanto, o árbitro anunciou que é seguro, e com isso, Lee Gang-hae vence a partida. Depois disso, todo o time de Pyongyang fica completamente em silêncio, enquanto Lee Gang-hae celebra sua vitória como de costume. Mas o silêncio do lado de Pyongyang não era apenas pela derrota. Havia claramente algo mais. Um dos jogadores então se vira para Jungkook e pergunta quantos metros Taehyung realmente conseguiu arremessar aquela bola sem que ela sequer quicasse uma vez no caminho. Mas o próprio Jungkook não consegue entender e apenas pensa que Taehyung é honestamente uma pessoa muito estranha e incomum. Como o Gang-hae acabou vencendo o jogo de hoje, ambos os times então se alinham e ficam frente a frente em um sinal de respeito mútuo após o término da partida. O arremessador de Ryugang então se aproxima especificamente de Taehyung e diz, na lata, que foi um jogo realmente muito bom, estendendo a mão para ele como um sinal de respeito entre competidores. Ele também continua dizendo que não pode afirmar com certeza absoluta, mas que ele pessoalmente acha que Taehyung tem um talento natural muito bom, e Taehyung então estende a mão e aperta a dele de volta sem hesitar. O arremessador então acrescenta que o ombro dele parece muito bom e que ele rebate muito bem também, e que se ele se dedicar muito a treinar e trabalhar duro, então ele poderia genuinamente se tornar um jogador realmente sólido e impressionante no futuro. Ouvindo isso, Taehyung pensa consigo mesmo que o arremessador está se achando todo poderoso só porque o time dele conseguiu vencer o jogo. O arremessador então chama seu colega de equipe chamado Jae-hoo e pergunta se ele se lembra do walk-off que ele acabou cedendo no jogo de treino, não faz muito tempo. Jae-hoo então se aproxima e cumprimenta Taehyung de forma amigável e diz ao arremessador para parar de tocar nesse assunto. Depois disso, o arremessador se vira e diz a Jae-hoo que, quando Taehyung chegar ao terceiro ano, ele será genuinamente um arremessador muito melhor do que ele e que o time deles ainda terá muita força e talento, como sempre teve. Ele então se vira para Taehyung e diz que todos estão em situações bem diferentes uns dos outros, porque uma vez que o capitão e o estudante que retornou, Jungkook, se formarem e deixarem o time, ele honestamente se pergunta como exatamente a situação do time vai ficar depois que eles se forem.
Depois, o arremessador vai embora, pensando que realmente queria enfrentar Taehyung. Mas Joe se pergunta por que ele quer enfrentá-lo, dentre todos aqueles jogadores. No caminho de volta no ônibus, o capitão diz a Yoo-jeon que, mesmo que estivessem apenas seguindo as ordens do técnico, eles ainda são uma bateria, pelo menos no nome. Ele também diz que talvez saibam muito pouco um sobre o outro, e que deveriam realmente se entender e estar na mesma sintonia. Yoo-jeong então se vira e pergunta ao outro cara sentado ao lado dele se ele e Kang-min realmente se dão bem como uma dupla. E o cara responde que os dois são uma bateria juntos há 3 anos inteiros, o que diz muito sobre o quão bem eles trabalham juntos. Ouvindo isso, Yoo-jeong fica curioso e pede para os dois dizerem a cor favorita ao mesmo tempo, e começa a contagem regressiva. Mas, quando a contagem chega a 0, ambos acabam dizendo algo completamente diferente um do outro. O capitão diz que gosta de preto, enquanto o outro cara diz que gosta muito mais de azul. O capitão então imediatamente começa a discutir com o cara e diz que preto é claramente a cor de um homem de verdade, mas o cara retruca na hora e diz que azul é tão incrivelmente nobre que é basicamente considerado uma cor real e deve ser tratado como tal. Yoo-jeong então decide continuar a brincadeira e pergunta aos dois sobre o grupo feminino de ídolos favorito deles, e esses dois marmanjos vão lá e dizem nomes completamente diferentes mais uma vez. O capitão diz que é um grande fã de Miu, enquanto o outro cara declara apaixonadamente que é totalmente devotado a Miss R. A Hyunjang e não as trocaria por nada no mundo. Ouvindo isso, os dois então começam a brigar e discutir um com o outro de novo. Então Yoo-jeong rapidamente intervém e tenta o seu melhor para acalmá-los, pensando consigo mesmo que se ele não intervir e pará-los agora, eles vão acabar criando um caos completo para todos ao redor. Nesse instante, Jungkook aparece do nada e diz que vai ajudar a resolver as coisas entre eles com apenas uma única pergunta. E ele diz aos dois que eles vão mostrar o devido respeito ao capitão e então pergunta na lata qual é o nome da garota que o capitão gosta. O outro cara retruca imediatamente, sem um pingo de hesitação, e diz que o capitão tem uma queda por Kim Jae-hae da turma deles, e também aponta que, honestamente, não há uma única pessoa por perto que já não saiba exatamente por quem o capitão tem sentimentos. Mais tarde, no mesmo dia, o técnico se encontra com o diretor e vários outros técnicos, e ele fica realmente furioso com o diretor por chamá-los assim, logo depois de um jogo tão difícil e emocionalmente desgastante, especialmente considerando que o motivo de toda a reunião repentina parece ser simplesmente porque eles acabaram perdendo. O técnico também diz que se ele quer tanto vencer a escola rival, então ele deveria investir tanto quanto neles, para que os jogadores sintam que são solidamente apoiados pela escola e possam dar tudo de si. Ele também diz para comprar equipamentos de treino melhores e ousadamente enviá-los em viagens internacionais também. No entanto, o treinador principal acrescenta que é um alívio que, com o estádio principal em reforma, eles jogaram um jogo contra Ryugang no campo auxiliar, sem espectadores. O outro técnico também diz que para os próximos jogos contra Jongwon-hee e Dokgok-hee, ambos os lados estarão colocando suas vidas em jogo. Enquanto isso, todos os jogadores de Pyongyang desfazem suas malas e voltam aos treinos como de costume, incluindo Tae-young. Ele também está arremessando e decide lançar a bola com a mesma sensação que sentiu antes. No entanto, o arremesso não vai nem perto de onde deveria e simplesmente se choca direto contra o chão, o que o faz ficar ali e se perguntar se aquela única vez em que a bola voou tão bem foi realmente apenas um golpe de sorte, afinal. Ele então fica bravo com isso e decide mudar para a prática de rebatidas, pensando consigo mesmo que estava ficando mais rápido e que seu timing estava realmente começando a se encaixar bem. Ele então balança o bastão no ar e pensa consigo mesmo que definitivamente parece uma sensação completamente diferente em comparação com arremessar uma bola, e que é uma espécie de emoção realmente estranha e excitante que vem junto com isso, que ele não consegue explicar muito bem. Nesse instante, Yoo-jeong aparece do nada e fica completamente surpreso ao ver que Tae-hyung está realmente lá fora praticando com um bastão nas mãos daquele jeito. Tae-hyung então tenta rapidamente sair dali antes que as coisas fiquem estranhas, mas Yoo-jeong o impede e diz que também está se sentindo muito frustrado e incomodado com o resultado do jogo de hoje. E por isso, ele realmente quer que Tae-young vá e entre na caixa do rebatedor apenas uma vez para que eles possam resolver algo juntos. Ao mesmo tempo, o capitão está passando pela área, pensando consigo mesmo que nem consegue fazer o próprio trabalho direito do jeito que as coisas têm ido ultimamente. Ele então de repente nota Yoo-jeong e Tae-young lá fora, e se pergunta por que diabos eles tomariam a iniciativa de praticar sozinhos assim, logo depois de um jogo tão difícil e exaustivo. Yoo-jeong então se vira para Tae-young e diz que parece que ele, honestamente, não está tão confiante assim com o bastão, então talvez eles nem devessem se dar ao trabalho de continuar com isso. Mas então Tae-young estende a mão e agarra o bastão com firmeza e diz, na lata, para ele ir em frente e arremessar sem mais hesitação. O capitão então decide silenciosamente observar os dois sem ser visto, escondendo-se atrás de um muro próximo, sentindo que realmente não deveria simplesmente entrar agora, e que seria melhor ficar ali mesmo, e observar tudo de onde está por mais um tempinho.
Depois disso, Yoo-seong diz a Taehyung que, honestamente, faz muito tempo que os dois não conversam assim, mas Taehyung não responde nada e apenas permanece completamente em silêncio. Yoo-seong então continua, e menciona o fato de que, depois do ensino fundamental, os dois acabaram indo para escolas de ensino médio completamente diferentes e meio que perderam o contato um com o outro. Yoo-seong então decide parar de perder tempo conversando, se prepara e lança seu primeiríssimo arremesso, mas ele se revela tão incrivelmente rápido que Taehyung não tem escolha a não ser desviar rapidamente para evitar ser atingido. Yoo-seong diz que sua carreira de arremessador não é tão longa, então ele ainda está um pouco fora de forma. No entanto, Taehyung se pergunta como ele não consegue controlar a força, o que o assustou. Yoo então lança outra bola que vai direto para Taehyung como antes, e ele até errou essa. Taehyung então fica furioso e diz pra ele controlar a força, senão ele não vai conseguir rebater, não importa quantas vezes tente. Yoo-seong então diz pra ele se acalmar, porque foi obviamente apenas um erro e nada mais, mas ouvir isso na verdade deixa Taehyung ainda mais bravo do que já estava. Taehyung então pega o bastão e pergunta, na lata, se ele quer que ele vá em frente, o acerte e cometa um erro com isso também. Mas Yoo-seong apenas fica ali pensando consigo mesmo que toda essa situação realmente parece muito com os velhos tempos entre eles. Ele então pergunta a Taehyung se a mãe e o pai dele ainda estão bem hoje em dia, porque eles sempre o trataram incrivelmente bem sempre que ele ia visitá-los naquela época. No entanto, Taehyung não se dá ao trabalho de lhe dar qualquer tipo de resposta, e em vez disso, apenas diz que ele realmente ficou muito mais falante durante todo o tempo em que não se viram. Mas Yoo-seong retruca, e pergunta se perder suas habilidades foi o que finalmente o tornou humilde o suficiente para agir do jeito que age agora. Yuzi então se prepara para arremessar outra bola, e diz que sempre quis dizer essa coisa em particular a ele sempre que finalmente tivessem a chance de se encontrar novamente, e que ele não o odeia de forma alguma, mas na verdade se sente genuinamente grato a ele por tudo. Yuzi Yang então finalmente se prepara e arremessa a bola, e Taehyung entra em campo dando o seu máximo para fazer contato com um swing completo usando toda a sua força, mas por mais que ele tente, simplesmente não consegue acertar a bola de jeito nenhum. Taehyung percebe que um arremesso desses não deve ter sido fácil, mas então Yu se prepara para lançar outro, incrivelmente potente. Num flashback, um jovem e pequeno Taehyung se aproxima de Yoo-seong, que está sentado sozinho num parque e pergunta, de um jeito bem amigável e casual, se ele não quer vir jogar com eles. Yoo-seong hesita, meio incerto, então Taehyung simplesmente pega e entrega a bola a ele, dizendo para arremessar logo, porque as outras crianças estão esperando que eles voltem. Yoo-seong então se prepara e arremessa a bola, mas o lance sai absolutamente terrível, passando longe de onde deveria. Ele se vira para Taehyung e diz na lata que, sinceramente, ele não é nem um pouco bom nisso. Mas Taehyung simplesmente ignora e responde que não importa nem um pouquinho se ele é bom ou não agora. Ele então arremessa a bola bem alto no ar e diz a Yoo-seong que, mesmo que alguém não seja bom em algo, sempre pode melhorar praticando juntos e se divertindo ao mesmo tempo. Naquele exato momento, algo se acendeu dentro de Yoo-seong. Ele sentiu lá no fundo que acabara de conhecer uma pessoa verdadeiramente incrível e especial pela primeira vez em toda a sua vida. Taehyung e Yoo-seong então se apresentam formalmente um ao outro, e Taehyung se vira para o resto das crianças e anuncia a todos que, a partir de hoje, Yoo-seong vai jogar junto com eles, daqui pra frente. No dia seguinte, todas as crianças começam a praticar no campo, onde Taehyung exibe suas incríveis habilidades de arremesso como de costume. Ninguém conseguia pegar os arremessos de Taehyung, o que deixa todo mundo meio sem graça. Então, eles começam a agir como se estivessem super ocupados agora, alguns com horário de academia, outros com aulas de piano. Mais tarde, Taehyung encontra Yoo-seong e o informa sobre tudo, e assim eles passam o dia inteiro juntos. No entanto, Yoo-seong fica completamente surpreso ao ver o que Taehyung está lhe oferecendo, e pergunta se ele pode mesmo ficar com aquilo, apontando que parece algo que Taehyung valoriza muito, e que significa bastante para ele, pessoalmente. Taehyung então responde que os que ele realmente mais valoriza são outros, completamente diferentes, que ele guarda separado, e que este em particular ele também recebeu em algum momento. E como Yoo-seong nem tem uma luva própria agora, ele vai simplesmente dar a ele para que possa usar direitinho. No dia seguinte, Taehyung e Yoo-chan saem juntos de novo, e Yoo-chan pergunta casualmente se ele também gosta de videogames. Taehyung responde imediatamente que ele adora jogos, sim. Então, Yoo-chan não perde tempo e o convida para ir à casa dele, dizendo que ele deveria ir naquele mesmo dia para jogarem juntos. Depois disso, os dois passam um tempo conversando sobre seus jogos favoritos, trocando ideias sobre como poderiam jogar juntos e quais queriam experimentar primeiro. Mais tarde, naquele mesmo dia, Taehyung e Yoo-jeong se sentam e começam a jogar videogames. Mas as coisas não vão nada bem para Taehyung, que acaba numa sequência brutal de 9 derrotas. Ele fica completamente furioso com Yoo-jeong e diz que, sinceramente, ele é tão péssimo nesse jogo que não consegue vencer uma única vez contra ele.
Yoon então decide ensiná-lo a jogar e explica que se ele fizer assim, não será atingido pelo soco. Já que Yoon ensinou o jogo, ele pergunta se Taeyang pode ensiná-lo algo em troca também. Taeyang então pergunta o que exatamente ele quer aprender, e Yoon diz, na lata, que quer aprender beisebol e que quer ficar muito bom nisso, assim como o próprio Taeyang é. Depois disso, Taeyang vai direto ao ponto e começa a ensinar a Yoon alguns fundamentos básicos de beisebol, como a postura correta, garantindo que ele centralize todo o peso igualmente nas duas pernas do jeito certo, e também como segurar a bola corretamente para poder arremessá-la do jeito que ele quiser. Taehyung também vai lá e marca os pontos de pegada diretamente na própria bola de beisebol, e diz a Yoon para ter certeza de que ele segure a bola exatamente onde ele marcou, para que pegue o jeito desde o comecinho. Depois de um tempo praticando e trocando figurinhas, Taeyang e Yoon acabam desenhando um monte de coisas bobas nos rostos um do outro e se divertindo horrores fazendo isso juntos. E como já tinha escurecido bastante a essa altura, finalmente é hora de os dois arrumarem as coisas e voltarem para casa. No caminho de volta, uma pessoa que estava no elevador com Taehyung fica super assustada e chocada ao vê-lo, e começa a se perguntar o que diabos está acontecendo com o rosto daquele garoto e se não seria algum tipo de bullying. No entanto, a pessoa então olha mais de perto e percebe que a expressão de Taehyung está muito alegre e genuinamente feliz, para que algo ruim tenha acontecido com ele. Ao mesmo tempo, a mãe de Yoon volta para casa e entra, perguntando a Yoon se ele comeu direitinho naquele dia, e então ela vai para o quarto dele e pergunta se está tudo bem com ele. No entanto, ela é pega completamente de surpresa e chocada no momento em que vê o rosto de Yoon coberto por todos aqueles rabiscos. E Yoon rapidamente tenta explicar a ela que, embora ele vá tirar um 100 perfeito na próxima prova, ele também descobriu algo que realmente quer fazer da vida. No dia seguinte, Yoon conta a Taeyang que ele realmente achou que a mãe dele tinha ficado emocionada com o que ele disse, mas que a reação dela, na verdade, foi por causa de todos os rabiscos que ainda estavam no rosto dele. E Taeyang simplesmente cai na gargalhada, pensando consigo mesmo que a mãe de Yoon é sinceramente a melhor de todas. No dia seguinte, todos se reúnem no campo, e o treinador chama Taeyang de lado e diz na lata que ele é o craque do time, e que levar a pior na frente e ser o último a cair é simplesmente o destino que acompanha seu craque, e não tem como fugir disso. Ele também diz a Taehyung que ele tem uma forma muito boa e um potencial tremendo que não pode ser ignorado, e que seu instinto está lhe dizendo, alto e claro, que Taeyang definitivamente vai se tornar um arremessador excepcional um dia, sem sombra de dúvida. Além de tudo isso, o treinador também diz que ainda há muito o que ele precisa aprender daqui pra frente. E ele continua explicando que coisas como o senso de responsabilidade de um craque, o espírito de sacrifício e outras qualidades assim são todas coisas que precisam ser desenvolvidas com o tempo. Ele também diz a Taeyang que ele precisa treinar de forma constante e consistente, se aprimorar pouco a pouco e trabalhar ainda mais duro do que já trabalha, se realmente quiser subir naquele montinho como o craque que protege as vitórias do time quando mais importa. Vendo isso, Yoon e o resto dos outros pensam consigo mesmos sobre como Taeyang realmente é o craque inegável do time deles e como ele é chamado de lado para treinar separadamente com o treinador daquele jeito, com bastante frequência. O treinador então começa a treinar Tae, dizendo para ele balançar o braço com mais ousadia e confiança. E Taehyung vai lá e faz exatamente isso. Mas o treinador pergunta, na lata, se ele honestamente acha que isso é bom o suficiente, porque os arremessos de um craque nunca deveriam ser algo que qualquer um possa tocar ou rebater facilmente. O treinador também diz que ele precisa resolver as coisas quando o time está abalado e que ele deveria pensar nisso como arremessar com a vida em jogo. Mais tarde, Yoon pergunta se ele está bem e Taehyung responde que é um pouco difícil, mas ele está bem, porque consegue sentir suas habilidades melhorando bastante. Ele também diz a Yoon que o treinador, nos seus tempos de jogador, era arremessador, e que ele também vai se tornar um grande arremessador um dia. O velho treinador então apresenta o novo treinador, chamado Gu, que foi recém-nomeado. O treinador Gu então diz a todos que, querendo arremessar, pegar ou jogar, independentemente da habilidade, ele vai deixar qualquer um jogar na posição que quiser. Depois o treinador reúne todo mundo e diz a todos que absolutamente qualquer um pode se tornar um craque se realmente se dedicar, porque o beisebol é, em última análise, algo que todos fazem juntos como um time, e não apenas responsabilidade de uma única pessoa. Mais tarde naquele mesmo dia, todos os outros arrumam as coisas e voltam para casa, mas Taehyung fica para trás e se encontra com o treinador para uma conversa particular. Taehyung diz ao treinador na lata que ele pratica muito mais do que todas as outras crianças do time, e que ele é bem melhor que elas também, quando a coisa aperta. Ouvindo isso, o treinador responde calmamente que já sabe de tudo isso muito bem, e que Taehyung deveria apenas continuar praticando de forma constante e trabalhando tão duro quanto tem feito daqui pra frente. No entanto, Taehyung insiste e diz ao treinador que o que ele realmente quer é se tornar o craque do time. Mas o treinador responde dizendo que ele nem sequer entende completamente o que um craque realmente significa ainda, e que não existe na verdade nenhuma posição oficial no beisebol que seja especificamente chamada de craque.
Além disso, o treinador continua explicando que o beisebol, em sua essência, é realmente sobre ir lá, jogar e se divertir de verdade fazendo isso. Mas Taehyung rebate e diz que só é divertido de verdade quando alguém ganha. Então, o treinador acrescenta que o beisebol pode ser divertido e prazeroso mesmo quando você está simplesmente jogando a bola de um lado para o outro com alguém que você se importa. Alguns dias depois, o time de Taeyang se encontra no meio de uma partida realmente intensa contra outra equipe. E esta, em particular, acontece de ser um jogo de rivalidade séria entre os dois lados. Todos que assistem pensam que o placar tem ido e voltado de forma bem equilibrada durante todo o jogo. E com o jogo quase chegando ao fim, as pessoas sentem que se Taehyung fosse lá e arremessasse agora, ele poderia anular completamente o outro time. Mas o treinador o está segurando, guardando-o por alguma outra razão que ele ainda não explicou totalmente. Depois disso, o treinador se vira para o time e pergunta quem gostaria de ir lá e arremessar durante esta entrada defensiva. E então pergunta especificamente a Yu Xiang se ele quer ir em frente e tentar. No entanto, Yu Xiang diz ao treinador na lata que seria muito melhor se Taeyang fosse lá e arremessasse em vez dele. Então, o treinador pensa por um momento e então anuncia que Taeyang será o arremessador. A partida então continua com Taeyang subindo ao montinho e começando a arremessar, mas, surpreendente e inesperadamente, ele simplesmente não consegue arremessar nem perto do jeito que costumava fazer antigamente, e as coisas parecem realmente estranhas e desconfortáveis para ele lá. Yu Zeong então se aproxima e pergunta a Taehyung se ele realmente vai conseguir arremessar naquela situação, mas Taehyung se lembra do que o treinador disse, que ele é o craque deste time, e que ele vai absolutamente ir lá e arremessar agora, aconteça o que acontecer. De volta ao presente, Yuzeon arremessa a bola para Taeyang, que mais uma vez não consegue acertá-la. E ele percebe que não é tanto quanto aquele cara, Hyungang Hai, mas a qualidade é similar. Yuzeon então diz a Taeyang que ele também deve estar sentindo que não importa quantos mais ele arremesse, será a mesma coisa. Ele então diz a Taeyong para arremessar desta vez. Yu então pega o bastão e diz que ele também não é habilidoso com o bastão, então eles deveriam deixar justo. Ao mesmo tempo, Junggu também se junta ao capitão e pergunta se eles trocam desta vez. Mas o capitão diz a ele que Taeyong não conseguirá arremessar. Yuzeon então sobe ao montinho e Taehyung percebe que ele agora é um rebatedor canhoto, embora antes ele ficasse do lado direito. Yuzeon então diz que naquela época ele não sabia muito sobre beisebol, e tentava qualquer coisa se achasse que pudesse ajudar, nem que fosse um pouquinho. No entanto, Taehyung pergunta se já faz uns 8 anos, porque sinceramente parece que ele tem se agarrado a isso de forma bem teimosa por um bom tempo já. Taehyung então é puxado de volta para uma memória do seu passado, onde ele acidentalmente ouviu um grupo de treinadores falando sobre ele a portas fechadas, dizendo que por todo o esforço que fizeram para trazê-lo para o time, eles simplesmente não podem mais usá-lo de jeito nenhum, e isso está se tornando um problema real. Os outros treinadores também concordaram que Taehyung costumava arremessar muito bem antigamente, mas que as coisas terem desandado tão rapidamente assim é sinceramente ruim para absolutamente todos os envolvidos. No entanto, um dos caras sentados na sala então levanta o fato de que exatamente por esse tipo de razão, a marca deles faz questão de não patrocinar jogadores que ainda são muito jovens. E que se a fase ruim do jogador continuar se arrastando, não apenas seus patrocínios individuais, mas os patrocínios do time como um todo, vão acabar numa situação realmente miserável e difícil também. Taehyung então pensa em como ele se sentou e escreveu uma longa carta para o pai, contando absolutamente tudo o que estava acontecendo. E além disso, ele também visitou vários médicos diferentes, que todos voltaram e o informaram que não havia problema algum com seus ossos ou músculos, e que ele estava, na verdade, com uma saúde física muito boa. De volta ao presente, Yujeon olha para Taeyang e pergunta, na lata, por que ele não está arremessando? E diz que se ele está com muito medo de ser atingido para ir lá e arremessar, então ele pessoalmente promete que não vai rebater de jeito nenhum. Yuzeon então muda completamente o tom e diz a Taeyang na lata que se ele não consegue nem arremessar direito, mesmo ele já tendo dito que não ia rebater de jeito nenhum, então ele simplesmente não merece estar ali e deveria ir embora logo. Ouvindo isso, Taehyung fica furioso e simplesmente se prepara e arremessa a bola com toda a força que tem, direto em Yujeon, mas a bola acaba batendo no chão e quicando para longe antes de chegar perto dele. Mais tarde naquela noite na lanchonete, tanto Jungkook quanto o capitão se aproximam de onde Taeyang está sentado e dizem na lata que viram tudo o que aconteceu entre ele e Yujeong mais cedo naquele dia. Eles também fazem o possível para encorajá-lo e lembrá-lo de que absolutamente todo mundo por aí tem algum tipo de falha ou fraqueza que está superando, e que ele definitivamente não está sozinho nesse aspecto. Além disso, o capitão continua dizendo que o esporte principal de Kangmin era, na verdade, basquete antes de ele mudar, e que Young Ray era bem conhecido e famoso lá em Cheonan, desde o ensino fundamental até o médio, e que até mesmo o Jungkook, que pode parecer um completo idiota por aqui, era, na verdade, alguém muito respeitado e conhecido lá em Incheon antes de vir para cá. Ouvindo tudo isso, algo muda dentro de Taeyong, e ele, na lata, pede a ajuda deles daqui pra frente. No dia seguinte, Junggu e o capitão dizem a Taeyong que, se eles podem ajudar, então ajudar nem é grande coisa. O capitão ainda diz que ouviu muitos casos de pessoas desistindo por causa disso,
mas que ele nunca ouviu falar de alguém que tenha superado completamente. No entanto, Jung-Woo diz que pode haver casos em que as histórias não são conhecidas, e isso não significa que ninguém nunca superou. E ele também menciona que conhece uma pessoa que realmente conseguiu. Mais tarde, Jung-Woo e o capitão decidem ir juntos falar com o treinador e contar a ele sobre toda a situação. Mas o treinador simplesmente vira o jogo contra eles e diz para se preocuparem com suas próprias médias de rebatidas em queda, em vez de se preocuparem com outras coisas. Depois de levar aquela bronca, Taehyung se sente muito mal e vai lá e pede desculpas, tanto a Jungkook quanto ao capitão, que acabaram levando bronca também por causa dele e da situação dele. Na saída, os três de repente notam um quadro de desenho encostado na porta de um carro, com um Sr. e Hyun parados bem ao lado. Vendo isso, Jung-Woo e o capitão imediatamente a reconhecem como a mesma garota que fez um buraco na lateral do ônibus do time deles não faz muito tempo, algo que nenhum deles tinha esquecido. Taehyung então rapidamente lhes diz que a garota é na verdade da sua própria turma. E além disso, ela também é sua colega de carteira, o que torna toda a situação ainda mais estranha e desconfortável para ele, pessoalmente. Depois disso, os três imediatamente saem correndo dali o mais rápido que suas pernas podem levá-los, tudo na esperança de salvar suas próprias vidas das garotas aterrorizantes que estavam ali paradas. Além de tudo o mais que estava acontecendo, como a maioria dos jogadores do time ainda estava se sentindo realmente frustrada e incomodada com os resultados do último jogo, a maioria deles acabou indo direto para o campo de treino para resolver as coisas. Nesse momento, um cara de repente entra no campo de treino e pergunta aos meninos se o treinador e o gerente ainda não apareceram, mas os meninos se entreolham e começam a se perguntar quem diabos é esse cara. Young Ray se adianta e diz ao homem, na lata, que ele não deveria simplesmente entrar assim, sem permissão alguma, mas o cara rapidamente dispensa a fala e diz que ele é, na verdade, um ex-aluno da escola e que veio até aqui para torcer pelos seus juniores e mostrar seu apoio. O homem então pergunta casualmente como está o arremessador do time ultimamente. Então, um dos caras se adianta e diz que ele é o arremessador do time. E o cara estende a mão, pega uma bola e a arremessa para Young Ray, que a pega sem nenhum problema. Ele então pergunta quem é o rebatedor do time. Então, um deles se apresenta e se identifica. E o cara então diz na lata que vai arremessar para ele agora mesmo e que pagaria 10.000 wons por cada rebatida que ele conseguisse fazer contra ele durante a sessão. Quanto tempo vocês acham que Taehyung vai levar para recuperar sua forma de craque e finalmente voltar ao montinho? Comentem início se quiserem uma segunda parte desta série. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais resumos de manhos esportivos.